Horário especial, claro, a gente tem um convidado especial aqui e é por isso que a gente está na segunda-feira à tarde para trazer para vocês notícias sobre leis, sobre movimentos e o Brasil precisa saber de verdade. Robertinho tá mega feliz, assim, sabe? Quando vem pessoas da direita aqui, claro. Ele vibra, assim, fica... Sou todo entusiasmado, mas vamos agradecer aqui. Eu acho que o mundo merece. A gente tá com a deputada Ana Campanholo. Obrigado, deputada. Eu tô feliz também, mas recebi vários alertas na internet ali. O pessoal dizendo, tipo... cuidado, hein? Cuidado com o Rodrigão. Ele é cilada, esquerda. Falavam assim pra mim nos... Falaram? Quando eu disse que massa, vim, véio. eu recebi alguns avisos. Mas também tô muito feliz de estar aqui. Espero que a conversa seja produtiva. Não, mas assim, eu não sei se você concorda com isso. Eu acho que a gente tá num momento que o país tá muito dividido. E não é uma questão de direita e esquerda, acho que você não vai concordar com isso, mas é o que eu penso assim. Não é uma questão de direita e esquerda, o Brasil tem que avançar. A gente precisa prosperar o nosso país, e para isso eu acho que a população tem que estar junto. Então eu não tenho restrição nenhuma de sentar com uma pessoa de direita, trocar ideia e ter convergência. Se eu puder ser convencido por você e concordar, eu vou falar assim, ó, a Ana me convenceu e ela tá certa. E não vou ter vergonha nenhuma de falar isso. Eu acho que você vai por uma linha que muitos têm tentado adotar agora para pacificar essa polarização. Eu acho que tem muita gente que pensa como você e acha que a polarização é um problema. Mas eu acho que a polarização é um sintoma de democracia operante, né? Se você não há polarização, não há esquerda, não há direita, discutindo é porque ou há a ditadura do pensamento único ou o partido único. Eu lembro que em 2016, se não me falha a memória, o Lula comemorou que as eleições... Em 2014, acho que o Lula comemorou que as eleições tinham só candidatos de esquerda. Bom, para mim isso não parece democrático, né? Se eu tenho que escolher entre extrema esquerda e esquerda light, tipo PSDB, até lembro que um dos encontros do PSDB tinha aqueles banners, né, onde você tira foto e no fundo estava escrito PSDB, esquerda para valer. Bom, se as minhas únicas opções são a esquerda extrema e a esquerda moderada, realmente eu não acho bom. Então, muitos dos que reclamam da polarização, e não estou dizendo que é teu caso, Rodrigão, mas muitos dos que reclamam da polarização, na verdade, estavam confortáveis em viver num cenário onde só existia esquerda, esquerda moderada e centro-esquerda. E aí reclamam da polarização porque finalmente surge um pensamento de direita. Concordo com você que todos nós deveríamos buscar o progresso, né? Mas até como se busca esse progresso e o que é progresso, vai ter uma maneira de enxergar esse progresso, esse como progredir. Uma é a maneira da direita e outra é a maneira da esquerda. No geral, a esquerda e a direita querem avançar, não é? No controle, no poder, no domínio das suas ideias. O ponto é que divergem em como fazer isso. O Thomas Sowell, que é um pensador liberal de direita, tem mais de 40 livros publicados, faleceu recentemente, ele tem um livro chamado Conflito de Visões, e nesse livro ele explica que parece que todos diagnosticam o mesmo problema. Por exemplo, a pobreza, ou a desigualdade, eu até nem gosto dessa palavra, mas a pobreza, a desigualdade, a violência contra a mulher, enfim, e apresenta-se soluções divergentes. E a maneira como essa solução se apresenta é que diferencia esquerda e direita. São duas visões operando sobre o mesmo problema. Então, dizer que nós queremos que o Brasil avance, eu tenho certeza que nós queremos também. Você, centro-esquerda, direita, todos querem que o Brasil avance, ninguém quer que o Brasil regrida. Mas como é que vai se dar esse progresso? E qual que é o conceito de progresso? Aí é nisso que a gente vai divergir. E eu acho que é saudável que pessoas de direita tenham suas convicções bem inabaláveis, cada vez mais conhecidas, e a mesma coisa de esquerda. O Brasil viveu por muito tempo também um negócio assim, tem um monte de partido, o cara tá no partido de esquerda, mas o cara é de direita. O cara é de direita tá no partido de esquerda, o de esquerda tá no partido de direita, o de centro tá no partido de extrema-direita, que nem existe no Brasil. São das anomalias brasileiras. E você daí não sabe em quem você tá confiando. Por quê? Você, quando vota, você vota no nome, mas também vota no partido. Porque se nós três fôssemos do mesmo partido, um de nós poderia puxar votos e eleger os demais. É muito grave e é uma pena que no Brasil os políticos não tenham clareza, eles próprios, do que eles acreditam, não falem sobre isso abertamente, com exceção desses políticos mais influenciadores, né? O Nicolas, Érica Hilton, Tabata Amaral, que são bem marcados, veja, bem polarizados. Os demais você não sabe o que esperar deles, né? Então, é triste porque você vota num partido, o partido liberal, dentro de um partido liberal, como é o caso do PL, as pessoas deveriam ser liberais. Então, por exemplo, as pessoas deveriam ser contra cotas. Porque Thomas Sowell
um dos grandes expoentes do liberalismo, falava muito sobre isso e dizia, ele tem até um livro chamado Ações Afirmativas ao Redor do Mundo, onde ele explica que todo sistema de cotas tem um problema intrínseco. Então, como é que eu sou liberal e defendo cotas? Então, como é que eu sou de esquerda e digo que sou, por exemplo, contra o aborto sendo de esquerda? Não há clareza, você não consegue confiar no político porque ele muda de opinião, muda de espectro, porque mudar de opinião é algo inteligente até, mas ele muda de espectro, ele abandona fundamentos essenciais que deveriam nortear a sua vida pública. Eu voto num cara achando que ele é de direita e ele começa a comportar como de esquerda e vice-versa. E no partido também não posso confiar, porque não basta eu dar meu voto pro número 22, dentro do partido 22, às vezes tem um cara de esquerda lá dentro. Mas não tem como você ter tamanha unanimidade dentro de um partido, assim, até porque é composto de várias pessoas, assim, sempre vai ter discordância. Recente eu até descobri, por exemplo, dentro da ala do PT existem 3 linhas totalmente diferentes, assim, sabe? Tem uma linha mais sindicalista, tem uma linha mais liberal, tem uma linha liberal dentro do PT, uma linha religiosa dentro do PT. Essa semana eu conheci um pastor do PSOL que é contra o aborto. Um pastor de esquerda contra o aborto. Mas aí a gente poderia... Bom, as pessoas têm direito de serem incoerentes, né? As pessoas têm esse direito. Não é porque é do pessoal também que pode fazer tudo errado. Não, né? As pessoas podem ser incoerentes com seus próprios princípios. Isso não tem problema nenhum. Você pode, por exemplo... veja como é interessante quando você olha uma mulher, sem preconceito aqui, mas uma menina, uma adolescente com cabelo verde e aquela franja bem curtinha. Você já não espera que ela seja abortista? Menina... adolescente com cabelo verde, franja bem curtinha. Você espera que ela seja pró-aborto, que ela seja pró-feminismo pela estética. E ao mesmo tempo que você espera que ela seja pró-aborto, você espera também que ela, por exemplo, seja muito engajada na causa animal e talvez seja até vegana. Ela não come carne por causa do sofrimento dos animais, mas é a favor do aborto por assistolia fetal na 27ª semana, com tortura lancinante para o bebê. Veja, há uma coerência dentro do espectro de esquerda para abarcar essa pessoa. Há uma coerência dentro do espectro de direita para abarcar que o cidadão que defende o uso e o porte de armas seja ao mesmo tempo o mesmo cidadão que é pró-vida. Há coerência nisso. O que não haveria coerência seria dizer o seguinte: eu sou um pastor solista. Então, o que nós estamos discutindo aqui? As pessoas têm o direito de serem coerentes entre si, mas é um problema para a população quando ela tem que escolher um partido e um político e ela gravita entre pessoas que mudam de um espectro para o outro conforme a votação que tá acontecendo no dia. Você falou, é realmente impossível existir uma unanimidade dentro do partido. Uma unanimidade de opiniões, eu concordo com você. As opiniões... a Bíblia, inclusive, tem um versículo de Provérbios que diz: na multidão de conselhos habita a sabedoria. Ou seja, se eu reunir 100 pessoas, ouvir todos os seus diversos pontos de vista, lá eu encontrarei sabedoria, pegarei o melhor desse concílio. Ok. Então, divergência de opinião é uma coisa. Agora, traição de espectro político é completamente diferente. Dizer que é de direita, é de esquerda, ou dizer que é de direita e nem sabe o que é ser de direita, falar que é conservador, mas não é, fala que é esquerdista, mas não é. Isso é um problema. A gente estava falando aqui, por exemplo, dos Estados Unidos, tem 2 grandes partidos, né? Sim. De uma certa forma, você olha para aqueles 2 partidos, você sabe que os democratas são de um determinado jeito. Os republicanos são de um determinado jeito. Já foi diferente. E você já Isso espera. já mudou. Sim, eles mudaram ao longo da história, né? Mas assim, hoje você olha e sabe, eu sou democrata. Então, provavelmente você defende o quê? O cotas, Obamacare. Você é republicano. Então provavelmente você é da turma do Trump, pró-liberdades individuais, contra o aborto. Então, ótimo. No Brasil, você tem que analisar o histórico do político, o partido, a vida inteira dele, e ainda assim você pode se deparar com um cara que mudou de opinião ou que votou absolutamente contrário ao que deveria. Me ensina o que é ser uma pessoa de direita coerente. Os valores Quanto básicos, tempo eu posso vamos falar entender. aqui sobre... No tempo que você quiser. Bom, vamos começar com... Eu acho que a gente pode começar pelo começo, então, né? Tá. A primeira maneira de identificar se eu tô falando com um cara de esquerda ou com um cara de direita é entender se esse cara é individualista, e não no sentido pejorativo da palavra, ou coletivista. Até porque é o seguinte, veja, o próprio fato de nós usarmos hoje a palavra individualista como
algo pejorativo, aquele fulano é muito individualista, parece que é uma crítica, que ele é um egoísta. Isso também já é uma manifestação cultural da hegemonia de esquerda que nós estávamos falando aqui antes de ligar o microfone. Por que aquele que se posiciona pró-indivíduo é considerado socialmente, tem um preconceito contra ele, certo? E aquele que é coletivista, quer dizer que pensa no coletivo, é mais bonzinho. Veja, isso já indica que o nosso país está mergulhado na mentalidade de esquerda. Pois bem, o que diferencia um coletivista do individualista? A pergunta principal, que inclusive ajuda a encontrar o marxismo nesse jogo aqui é: quem move a história? O indivíduo ou o coletivo? Quem vai mudar o Brasil? Indivíduos ou coletivos? Os partidos de esquerda, no geral, trabalham de maneira coletiva. Então, é o partido dos trabalhadores, né? Então, as feministas trabalham para as mulheres. A esquerda trabalha para os negros, entre aspas, né? Eles sempre estão reunindo um grupo de pessoas, um coletivo de pessoas, e defender os interesses de um coletivo. A esquerda faz isso com muita frequência. De modo que se você é negro, mas não é de esquerda, você está errado. Se você é mulher, mas não é feminista, você está errado. Se você é trabalhador e pobre, mas é de direita, você está errado. Então, eles entendem o motor da história, o movimento da história através de coletivos. Quem que entendia o mundo dessa maneira? Como é que eu faço para entender isso de uma forma simplificada? No Antigo Testamento, vocês são cristãos? Sim. Você percebeu já que no Antigo Testamento tudo se dava de forma muito coletiva, né? Eram os judeus contra os gentios. O povo de Deus contra os filisteus. O povo de Deus contra os amorreus. Então, no Antigo Testamento, nós não estamos falando aqui de política, né? Nós estamos falando da maneira do psicológico. Do contexto histórico mesmo. Do contexto histórico. No Antigo Testamento, e toda a história da Antiguidade, boa parte da história da Antiguidade, na verdade, toda a história da Antiguidade, as pessoas eram extremamente coletivistas. Elas não conseguiam se entender fora do coletivo. Veja, quando condenaram Sócrates à morte, disseram assim pra ele: olha, você tem duas opções, ou você toma veneno e morre, ou você sai da polis, muda de cidade. Vamos supor, pegam você, Rodrigão, e te acusam de um crime. Uhum. E daí te dizem assim: Rodrigão, você tem duas opções, ou você toma veneno e morre, ou você se muda de São Paulo e vai morar ali em Campos do Jordão. O que tu preferia? Tomar veneno ou ir morar em Campos do Jordão? Mudar de cidade. Pois Sócrates preferiu morrer. Por quê? Primeiro, porque não aceitava passar por uma injustiça. Ele não aceitava ser condenado injustamente. Mas segundo, porque não havia para as pessoas, para os indivíduos, não havia. Para as pessoas naquela época, só fazia sentido a identidade plena dentro de um coletivo, dentro da polis. Certo? Consegue me entender? Quem sou eu, Sócrates, se me expulsam da minha polis? Vamos ao caso da Aspásia de Mileto. Péricles era apaixonado por ela e ele era um grande estadista e era todo poderoso. Ele não podia se casar com ela, porque ela era de Mileto. Então veja, só porque ela era de outra cidade não podia se casar com ela. Quando Jesus andou pela terra também, várias pessoas o procuraram para pedir ajuda, como uma mulher cananeia, samaritana, e os discípulos falavam: ele tá falando com uma samaritana, ele tá falando com uma cananeia. Ou seja, as pessoas se entendiam de uma forma coletiva. O próprio Antigo Testamento se dá dessa maneira, um coletivo contra o outro. Quando um judeu cometia, um hebreu cometia um pecado grave contra Deus, Deus punia todos. Deus mandou 12 espiões para investigar Canaã. Desses 12, 10 voltaram com sentimento negativo e 2 voltaram com sentimento positivo. Pois Deus puniu o povo inteiro. Toda a geração com menos de 40 anos morreu no deserto. Por que todos eram punidos coletivamente? Por faltas individuais. Por erros individuais. Porque a maneira como se construía, se via o mundo e a sua projeção no mundo, qual é o meu valor, era diante de vários coletivos. O primeiro coletivo da minha família, o segundo coletivo da minha comunidade, o terceiro coletivo da minha cidade, e assim vai. Então, durante boa parte da nossa história, nós fomos coletivistas. Mas quando Jesus passa pela terra, ele começa a atribuir a cada um a responsabilidade individual pelos seus atos e a valorizar cada pessoa pelo que ela é, e não quem foram seus pais, de que povo ela é. Daí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Ou seja, não importa se eu sou de Samaria ou não, eu posso ser bom ou mal. Os dois ladrões ao lado de Jesus, o da esquerda e o da direita. O bom ladrão estava à direita, fica aí a indireta, né? A direita, o cara da direita pediu salvação para si mesmo, uma salvação individual. Lembra-te de mim, lembra-te do meu indivíduo quando estiveres no paraíso. Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo. O outro faz uma proposta coletiva, né? Ele diz: olha, por que tu, se tu é filho de Deus, não se solta e solta nós todos aqui? Então, Jesus vai curando pessoas, ele encontra um cego, e aí esse cego, os discípulos perguntam: Jesus, por que ele é cego? Por que ele é cego? E Jesus, o outro apóstolo pergunta:
quem foi que pecou? O pai, a mãe? Olha a mentalidade coletiva. Alguém fez algo de mal e ele está sendo punido. E Jesus diz que não tem nada a ver. Ele é cego para a glória de Deus. Vai lá e cura aquela pessoa. Cura uma mulher que está com fluxo de sangue. E ele vai dizendo para as pessoas, a tua fé te salvou. Você individualmente. Quando ele encontra com Nicodemos, que é judeu, ele diz, é necessário nascer de novo. Ou seja, não importa que você tenha nascido de uma judia pura, que você seja um judeu puro. É necessário nascer de novo, ou seja, é necessário ter uma mudança de mentalidade. É necessário que cada indivíduo renasça. Individualmente, independente de seus pais, suas mães. E aí, depois, Jesus não era um filósofo, Jesus era o Filho de Deus. Mas o ponto é, escrevem-se coisas sobre ele e essas coisas vão sendo estudadas. Daí surge, então, o iluminismo de direita. O iluminismo de direita vai nos dizer que o indivíduo é o motor da história. O que o Rodrigão fizer, o que o Robertinho fizer, o que a Ana fizer vai mudar a história. A esquerda, o iluminismo de esquerda, vai dizer que o coletivo é o que move a história. Quer ver um exemplo bem claro disso? Karl Marx. Karl Marx dizia que a história se movia pela luta do proletariado contra a burguesia. As feministas dizem que o mundo se move das mulheres contra os homens. Os LGBTs, da comunidade LGBT, que eu resumo GLS, da comunidade GLS, gaysista, eles fazem que é a heteronormatividade contra a homossexualidade. Então, a esquerda está sempre trabalhando com coletivos. Então, quer ver uma maneira fácil de identificar se o cara está falando a partir de um pressuposto? A conversa dele é uma conversa de direita ou uma conversa de esquerda? Se ele está coletivizando. Por exemplo, você é mulher, vota em mim. Pô, não dá. Por quê? Existem mulheres de esquerda e existem mulheres de direita. Existem mulheres liberais, leninistas, trotskistas, marxistas, capitalistas. Não é para qualquer mulher votar em mim. É um absurdo. Se eu achar que eu posso representar todas as mulheres, eu estou tendo um pensamento coletivista. Se eu, porque sou empresário, acho que posso representar todos os empresários, estou tendo um pensamento... Se eu olha o Partido dos Trabalhadores, mas que loucura é essa? Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, todo mundo que trabalha tem que votar, né? E é impressionante, que é sempre uma contradição, né? Partido dos Trabalhadores quando ninguém trabalha, União dos Estudantes quando ninguém estuda e assim vai. Mas então, quando você faz uma proposta coletiva, a tendência de que todo o seu raciocínio a posteriori seja também de esquerda, certo? Então, quando eu perguntei, vamos começar do começo? O começo é esse. O discurso do cara é individualista ou é coletivista? Se o discurso do cara é cada indivíduo faz por si, a responsabilidade é individual, bom, eu tô falando com um cara de direita. Se ele quiser coletivizar, seja cota, seja acesso, seja oportunidade, seja soluções, se ele tentar coletivizar, ele é de esquerda. Daí decorre o segundo ponto, a gente tá falando do primeiro. Posso continuar? Claro, como você deve. O segundo ponto seria o seguinte. Bom, já que nós estamos falando de indivíduo e de coletivo, de quem é a culpa? De quem é a culpa? Robertinho comete um crime, de quem é a culpa? Do Robertinho. Pensamento individualista, pensamento de direita. Cada um é responsável por seus atos. Mas, vamos analisar, por exemplo, o caso do menor infrator, de quando a Maria do Rosário era a nossa ministra dos Direitos Humanos. Quando o PT estava no poder, a Maria do Rosário era a ministra dos Direitos Humanos. Aconteceu um episódio lá em que houve troca de tiros, etc, etc. E a Maria do Rosário deu uma declaração dizendo que é o seguinte: a sociedade quer punir o menor infrator que só comete esses crimes por causa da própria sociedade, por causa do capitalismo. Também vocês devem ter visto aquele vídeo da Márcia Tiburi, filósofa de esquerda, que diz: eu entendo a lógica do assalto. A sociedade coloca no adolescente, no jovem, o desejo de consumir ou de ter algo que ele não tem, e ele vai em busca disso, essa é a lógica do assalto. Então, veja, para quem é de esquerda, assim como a agência, nós estávamos falando sobre agir diante do mundo, né? Agir na história individual e coletiva, a culpa também é individual e coletiva, então uma coisa decorre da outra. Então é evidente que quando você fala com um cara de esquerda, ele vai diluir a culpa do infrator para elementos abstratos fora do infrator. A família, a religião, a cultura, a sociedade. E quem que é o grande pai do pensamento de esquerda, então? Eu tenho certeza que vocês vão lembrar desse. Que é o Jean-Jacques Rousseau. É um grande iluminista de esquerda. E qual é a frase mais famosa do Jean-Jacques Rousseau? O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Ótimo. O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. A Maria do Rosário nada mais é do que uma neta filosófica de Rousseau. Porque toda vez que alguém comete um crime, a Maria do Rosário diz que a culpa não é dele, mas a sociedade o corrompeu. Então, essa lógica russoniana de esquerda, do iluminismo de esquerda, é essa daí. Que a culpa é coletiva. Quando o Zé Maier,
Vocês lembram que o Zé Maia ator da Globo, passou a mão nas partes de uma mulher lá da Globo e tal. Aí ele foi descoberto, foi exposto e na hora, depois de muita resistência, ele acabou por confessar e pedir desculpa. E na hora que ele foi pedir desculpa, ele escreveu uma carta. Nessa carta onde ele pede desculpas, ele diz o seguinte: eu preciso que entendam que sou fruto de uma geração. Tarari, tarara. Pô, meu pai é da geração do Zé Maia, meu pai não passou a mão em ninguém. A culpa não é da tua geração, a culpa não é do meio, a culpa é tua, foi você que passou a mão na mulher. Então, toda vez que você fala com um esquerdista, ele vai transformar a culpa em algo coletivo. Ele pode até reconhecer uma parcela de culpa na agência do indivíduo, mas ele vai botar a culpa no coletivo. E por isso é tão difícil para a esquerda solucionar problemas de violência, solucionar problemas de crime. Porque, veja, o que é mais fácil? Eu prender o Robertinho por um crime que ele cometeu, ou eu dizer que a culpa não é do Robertinho, é da sociedade toda, e ficar escrevendo livros, elegendo políticos e prometendo mudar essa sociedade toda ao redor do Robertinho. Não tem como vocês me cobrarem o resultado da minha proposta. Se eu sou de direita, vou propor, olha, a solução para o crime que o Robertinho cometeu é uma pena maior, majorar a pena, impedir a progressão de pena para o Robertinho não sair dali, eliminar a audiência de custódia para não ter folga para ele, certo? E ele cumpra a pena integralmente e punir o Robertinho pelo crime que ele cometeu. É a minha proposta de direita. Você pode ver se essa proposta funciona ou não. Como? Prendendo as pessoas e daí estudando. Se as pessoas sendo presas e cumprindo mais tempo de cadeia por tráfico, por homicídio, por latrocínio, a pessoa cumprindo mais tempo de cadeia por esses crimes, isso resolveu ou não? Depois de 10 anos eu faço um estudo. Aumentou-se a pena de latrocínio, aumentou ou diminuiu o latrocínio? Aumentou-se a pena de estupro e deixou o cara preso. Ele não saiu na audiência de custódia, da progressão de pena. Então, isso melhorou ou não? Eu consigo medir os índices de efetividade de uma proposta que o cara de direita está fazendo. Agora, eu nunca vou conseguir medir a efetividade da proposta da esquerda, porque a esquerda diz que a culpa não é do Robertinho, a culpa é da sociedade, então nós temos que mudar a sociedade. Enquanto a sociedade formar, o ser humano formar, os crimes vão continuar acontecendo e nunca vai ser culpa das políticas públicas imensuráveis da esquerda, porque não tem como medir, porque a culpa não está nem na polícia, não posso medir a efetividade da polícia, nem o tempo que o Robertinho passou preso. Eu tenho que medir se a sociedade se tornou menos machista, se a sociedade se tornou menos colonialista, menos imperialista, etc, etc. Então, a esquerda está apresentando soluções abstratas para problemas objetivos. Eu não estou dizendo que não existe, veja bem, não estou dizendo que não existe o elemento meio ambiente, o elemento cultura, tudo isso existe. Se eu incentivo, evidentemente, através de músicas, de etc. A criminalidade, né? Claro, evidente. Moradia. Claro, evidentemente. Todas as pautas coletivas. Então, mas veja bem, eu não estou dizendo que nós temos que acabar com a possibilidade de pensar em justiça social, que basicamente a direita pensa em direitos individuais e a esquerda pensa em justiça social. Eu acho que dá para você defender os direitos individuais e conforme esses direitos individuais estiverem sendo garantidos, você olhar para pautas sociais. É possível, entendeu? É possível, mas eu acho que o capitalismo tem mais. O capitalismo não é uma ideologia, o capitalismo é um regime. Né? A ideologia é o liberalismo. Então, eu acho que o capitalismo como modelo econômico, ele tem mais possibilidades de liberdade, de mudança de extrato social, para que um jovem que cresceu na favela possa estudar, possa empreender, etc. Eu acho que o próprio capitalismo, que é um regime defendido pela ideologia liberal, o próprio capitalismo proporciona dentro do que a gente tem hoje, as opções que nós temos hoje, essa liberdade para uma educação melhor, para uma cultura melhor, para uma sociedade melhor. Eu não preciso da esquerda para fazer isso, porque eu acho que o capitalismo tem condições de diminuir a pobreza. É o que os índices mostram, que há menos pobreza. Embora possa haver mais desigualdade, por exemplo, o homem mais rico do Brasil hoje e o mais pobre, provavelmente essa distância é imensa. No entanto, se você pegar o homem mais pobre do Brasil hoje com relação ao homem mais pobre do Brasil em 1800, nós estamos falando de uma coisa muito diferente. Mesmo um mendigo hoje consegue comer um frango inteiro com o que ele ganha mendigando. Às vezes, durante o início da Revolução Industrial, uma família comia um frango inteiro a semana inteira, com os dois, com pai e mãe trabalhando na indústria. Então, o capitalismo tira a pessoa da pobreza e da miséria, tem essa capacidade. Mas, claro, podemos discutir se a desigualdade aumentou ou diminuiu, podemos, mas o ponto é, a culpa, o segundo elemento para discernir direita e esquerda, a culpa do Champinha ter degolado com um facão uma menina
depois estuprá-la por 5 dias, essa culpa é nossa, como sociedade, ou é dele? Essa resposta, a feminista vai dizer que é dele, mas é da sociedade. Não, a feminista vai dizer que a culpa não é dele. Vai dizer que a culpa é do machismo. Vai dizer que Ela a culpa fala isso, que a culpa não é dele. Não, a culpa é do... Sim, eu estava naquele debate 1 contra 20. Eu usei como exemplo das políticas inefetivas das feministas. Eu citei o caso do Champinha e eu disse, o Champinha fez isso, isso, isso e isso, e a feminista Maria do Rosário defendia que ele não fosse punido. Fez o rodízio da troca do debate, sentou na minha frente uma mulher feminista, e ela ficou 5 minutos lendo um documento em defesa do Champinha. E dizendo, inclusive, que o pai da vítima do Champinha não queria que o caso dele fosse usado para mudar a regra de maioridade penal no Brasil. As próprias feministas defendem que não haja redução na maioridade penal. Quando foi votada agora a progressão de pena, não sei se o pessoal que está em casa conhece esse termo, mas é o seguinte, você é condenado no Brasil a 10 anos, mas você cumpre 2/3 da pena, 1/5 da pena, certo? Isso chama progressão. Então, depois de um tempo que você passa preso, se você teve um bom comportamento, etc., você pode progredir de regime, ou seja, você sai do regime fechado, que está encarcerado lá, e vai para o regime semiaberto, certo? Depois você pode progredir para outros tipos, enfim. Então, foi feita uma votação recente, ano passado, no Congresso, para acabar, ou para diminuir para 80%, o cara vai ter que cumprir pelo menos 80% da pena antes de progredir de regime em crimes hediondos, como latrocínio e como estupro, morte de mulher, feminicídio. A esquerda votou toda a esquerda votou contra. Ou seja, Érica Hilton, todos do PSOL e a maior parte do PT, teve 2 ou 3 exceções. Então, todas as pessoas que estão no PT e no PSOL são feministas, né? Todas as mulheres do PT e do PSOL são feministas, não tem nenhuma que é conservadora. Então, todas as feministas do PT e do PSOL votaram contra a dificuldade da progressão de pena. Ou seja, elas querem que o estuprador saia da cadeia antes. Mas por que isso não é... Veja bem, aparentemente é incoerente, né? Você tá me ouvindo que é de direita, mas é que uma loucura, isso é extremamente incoerente. Aparentemente incoerente, porque se elas combatem o criminoso, deviam querer que o criminoso ficasse preso. Mas por que eu digo que essa incoerência é apenas aparente? Porque se você vai na espinha dorsal do pensamento de esquerda, está correto. Porque para elas, as feministas, o problema da violência contra a mulher não é principalmente do agressor, mas da sociedade, da misoginia, do machismo, do preconceito. Ou seja, a culpa é de elementos abstratos na cabeça do esquerdista. E, portanto, é tão difícil para eles a punição de um elemento concreto, que é o indivíduo agente do crime. Percebe? Então, parece que é incoerente, né? Assim, mas é coerente com a visão de esquerda. O governo atual tem feito políticas públicas aí para combater o feminicídio. Assim, tipo né? o quê? Então, o governo Lula agora pediu para enrijecer as leis, né, para a mulher ter mais acesso na hora de fazer a denúncia, para a mulher ter mais proteção, né, na hora de pedir o afastamento de um agressor, coisa do tipo. O governo tem trabalhado. Eu conversei com algumas deputadas do PSOL e elas falaram o seguinte, que quando elas levantam essa bandeira, principalmente na questão da progressão de pena, é porque no Brasil existem números que mostram que o encarceramento em massa não adianta nada. Os governos que mais construíram presídios no país foram governos do PT. Os governos que mais aumentou a população carcerária foram governos do PT. Então, assim, o governo do PT construiu presídios, prendeu pessoas e eles viram que só aconteceu de aumentar o crime organizado, fortalecimento do crime organizado. Então, assim, eles estão vendo que não adianta só prender e deixar dentro do presídio. Então, mas então o que elas e propõem? outras coisas têm que ser feitas. Não, mas eu tô te entendendo, mas você vê que isso que você tá me dizendo é completamente coerente com o pensamento de esquerda? Veja bem, ela tá novamente... Eu sou um cara coletivista, né? Não, tudo bem. Faz parte do meu DNA, talvez. Sim, mas você veja, não é incoerente com o que a esquerda pensa. É a coerência da esquerda. A coerência da esquerda é a seguinte, não adianta eu prender João pelo seu crime se o encarceramento, se o machismo, se a cultura... Não é... É porque não é tão simples assim, eu também complexo eu também caramba. acho que não é simples, concordo. Não é simples. Mas você percebe que há uma coerência em defender o desencarceramento. Sim. E o pensamento de esquerda. Sim. Certo. Da mesma forma, tem até uma frase bem famosa do Bolsonaro,
que deixou ele famoso lá um tempo atrás, no começo, que foi a melhor coisa do Maranhão é o presídio de Pedrinhas, lembram disso? Daí tem aquele meme, é só não matar, não estuprar, que tu não vai pra lá, lembram disso? Então, basicamente, de uma forma intuitiva, que eu não sei se o presidente chegou a ler o Thomas Sowell, não sei no que ele fundamentou isso, mas de uma forma intuitiva, ele estava defendendo o pensamento de direita para combater a criminalidade, que é, o pensamento de direito para combater a criminalidade é encarcerar, prender o criminoso. Você pode me dizer, mas os índices mostram que... Sim, porque não basta, o cara tem que ser preso e não pode ter acesso ao celular. Ele não pode ser preso com um faccionado da mesma gangue que a dele. Ele não pode comandar o crime organizado dentro da cadeia. Ele não pode fazer escola de crime organizado dentro do presídio. Tudo isso aí eu concordo com você. Eu concordo plenamente. Então, o cara que está encarcerado, que está preso, ele tem que estar preso de verdade. Ele não pode estar semi-preso, comandando o tráfico, tendo regalias, sabendo que pode progredir de regime se comportar. Olha, eu trafiquei por 20 anos. Aí eu sou preso. Aí eu progrido de regime por meu bom comportamento. Como é que eu vou me comportar mal também dentro da cadeia, né? Tenho duas opções. Eu sair no pau agredindo outros presos ou ficar ali cumprindo a minha pena. Eu não posso ganhar um prêmio por cumprir a minha pena. Eu tenho que cumprir a pena. A pena é um castigo pelo crime que eu já cometi. Como é que depois de um tempo cumprindo a pena de um crime que eu já cometi, eu sou considerado como alguém que teve um bom comportamento? Eu vou te dar um exemplo de uma feminista. Juíza feminista. Essa juíza feminista... Eu não vou citar nomes, mas ela foi condecorada pela Comissão de Direitos Humanos, de Direito da Mulher, do governo, se não me falha a memória. Não sei o nome da comissão corretamente, mas ela foi condecorada pelas feministas do governo pela sua atuação pró-mulher. Ela soltou o Ricardo Jardim, que é o seguinte, olha, veja bem o caso. Eu acho que nesse caso a gente pode aplicar bem essa lógica aí, do que fazer, né? O Ricardo Jardim foi preso porque ele matou e concretou a própria mãe. Ele cavou um buraco, fez cimento, depois ele matou a mãe, enterrou e concretou a mulher. Ele estava preso, foi preso. Caiu na mão da juíza julgar se ele estava apto a progredir de pena ou não, uma juíza feminista. Analisando o caso do Ricardo Jardim e o seu bom comportamento, a juíza entendeu que sim, ele poderia ser solto. E ele foi solto. Logo depois de ter sido solto, ele matou a namorada, esquartejada, certo? Essa juíza feminista, se você ouve as entrevistas dela, fala com ela, ela vai me dizer exatamente isso que você me disse. Ela disse em uma das suas entrevistas. Criminosos piores do que o Ricardo Jardim foram soltos depois de cumprir a progressão, depois de cumprir o prazo para a progressão de regime. Então não há elementos para que eu não o solte. Essa mesma mulher que soltou o Ricardo Jardim, que matou a namorada, juíza feminista, ela apoia as supostas soluções para a violência contra a mulher no Brasil. Políticas públicas que são nada mais que demagogas. Então, veja, eu posso fazer uma campanha de conscientização contra a violência contra a mulher. Eu posso fazer cursos para homens agressores, como tem essa proposta por uma feminista lá em Santa Catarina. Uma roda de conversas para homens agressores. Poxa, será que faltou conversa com esse cara? Será que faltou? Mas tudo bem. Eu posso fazer estas propostas, eu posso criar portais, normativas, portarias, protocolos, eu posso fazer tudo isso. Ou eu posso simplesmente uma coisa bem mais simples que tramitou há poucos meses. O cara que estuprou vai ficar um pouco mais de tempo na cadeia. Não é simples isso? Não é simples? Então por que essas mesmas que você disse que entrevistou votaram contra isso? Ah, porque na cadeia se formam novos criminosos, porque o cara... Bom, mas então vou soltar o cara antes? Então quer dizer que se o cara cumpriu 6 anos de prisão, ele ainda não virou bandido, mas se ele cumpriu até o final da pena, os 10, ele vai virar? Entendeu? Uhum. Então, essas soluções... Ah, tem mais um ponto legal, acho que a gente poderia citar do Thomas Sowell. O Thomas Sowell, pessoal, eu já citei esse livro, mas vou citar de novo. O nome é Conflito de Visões. É muito bom e fácil para entender a diferença entre a esquerda. Ele também nos diz o seguinte: existe um problema, certo? O ponto é como que a esquerda e a direita olham para esse problema. A direita olha para o problema violência e procura soluções aplicáveis em outros países. Por exemplo, tem um problema de violência grave, narcotráfico. Que país conseguiu combater o narcotráfico? A Finlândia? O El Salvador, com Bukele? Então, a direita vai fazer assim, que países já conseguiram combater esse problema de uma forma relativamente bem sucedida? Não precisa acabar com o narcotráfico, porque é impossível. Só um ignorante vai achar que vai acabar a violência contra a mulher, estupro, assassinato, nunca vai acabar. Isso é parte da natureza humana. Mas como que países mais desenvolvidos ou mais experientes encontraram soluções para aplacar esse problema? É isso que a direita pensa. O que a esquerda pensa?
A esquerda olha para o problema e procura a origem. Qual a origem da violência contra a mulher? O machismo? A misoginia? E aí a esquerda tenta resolver, ou apagar, ou aplacar, ou mudar o problema na origem. O famoso cortar o mal pela raiz. É mais eficiente, né? Sim, seria eficiente se funcionasse, mas nunca funcionou. É mais eficiente e não funciona. Não, seria eficiente Se funcionasse, mas não funciona. Mas não funciona. É como dizer assim, se a minha mãe tivesse asas, seria uma borboleta. Por quê? Veja bem, como é que eu faço para acabar com o problema da violência? O problema da violência, assim como todos os outros problemas mazelas sociais, aí você volta novamente para a direita e para a esquerda. A esquerda, em essência, o iluminismo de esquerda, em essência, ele é agnóstico ou ateísta. Desconsidera a existência de Deus. Em essência, tá? Não tô falando que não existe esquerdista cristão. Tô falando que, em essência, eles eram inimigos da Igreja Católica. Lembra que o esquerdismo iluminista queria acabar com a Igreja, a Revolução Francesa matou 20 mil religiosos e tal. Já o iluminismo de direita, ele considera a existência de um Deus. E boa parte do fundamento filosófico da direita moderna está pautado na tradição bíblica. Ah, mas a religião, de novo, eu não posso fazer nada. É o que é, entendeu? Não é eu que não inventei isso aqui. Eu tô falando lá no século XVIII, século XVII, XVIII, XIX, XX, se fundamentou que o iluminismo de direita, quando ele surge, teria esse pressuposto cristão. O primeiro pressuposto cristão a gente já viu, que é do que Jesus inaugura a responsabilidade individual, cada um é responsável por si. O segundo pressuposto cristão está nesse daqui da origem. A Bíblia responde este problema e esta resposta bíblica ela é adotada pela direita iluminista. Então a direita iluminista não discute isso, porque todo direitista pressupõe isso. Ele parte desse pressuposto, que é o quê? O homem é mau, a natureza humana é má. A Bíblia não diz que Adão e Eva pecaram? E depois que eles pecaram, só pecado, desgraça, homicídio, inveja, tragédia? Então, o direitista já parte do pressuposto bíblico de que o homem é mau. E, portanto, o homem precisa ser inúmeras vezes, de inúmeras formas, contido. Ele precisa ser contido pelos pais, contido pela escola, contido pelas leis, contido pelo Estado, contido pela cultura. Nós todos temos que trabalhar para conter o mal dentro do ser humano. Então, não é a sociedade... Veja, Rousseau dizia, a sociedade corrompe o homem. A direita diz a sociedade tem o papel de pegar um homem corrompido e educá-lo. Né? Quem tem filho pequeno, vocês têm filhos? Sim. Vocês, 2 ou 1? 3. 3. Três filhos pequenos, imagina eles. Você pega e dá uma bolinha. Quando as crianças têm ali entre 1 e 4 anos, elas são capazes de matar umas às outras para pegar aquela bolinha, não é? Empurra, morde, chuta, dá tapa na cara. Você olha para aquilo ali, a criança, se ela tivesse força necessária, ela bateria a cabeça do irmãozinho na parede para pegar um bichinho de pelúcia. E aí o que você faz? Mesmo você sendo de esquerda ou de direita, logo você identifica, opa, eu tenho aqui um mini tirano. Toda criança é uma mini tirana. Ela quer comer o que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quer, e você vai educando a criança. Meu filho, tem que comer legumes. Meu filho, você trouxe esse apontador que não é seu, devolva. Não pode bater no seu irmãozinho. Então, você já identificou, mesmo que você não seja de direita, que o primeiro papel do adulto, da sociedade, da escola, da religião, é pegar um ser humano que originalmente é mau e educá-lo para viver em sociedade. Isso é o que pensa uma pessoa de direita. Eu acho que essas regras, elas têm que ser... A regra que você aplica em casa... ela tem que ser a mesma para toda a sociedade. Eu acho que é o oposto, né? A sociedade ela é composta pela organização das famílias. Da maneira como as famílias se organizam, a sociedade vai refletir isso. Eu penso que é dessa forma. Por isso que é considerado que a família é a célula máter da sociedade. Ou seja, imagina que a sociedade é o texto e as famílias são as letras. Ou as palavras, certo? Porque existem leis diferentes para conjuntos diferentes, né? Às vezes você tá usando uma célula, que é uma família, é uma lei para aquela célula. Mas quando você fala de uma sociedade, aí é como se já valesse as leis de outra física. Né? Na família você usa as leis da física mecânica. Na sociedade, aí você já tem que ir para as leis da física quântica, porque são outras variáveis. Eu te entendo, mas antes de eu voltar nessa questão das diversas camadas das leis, então, lembra que nós estávamos falando sobre o problema. Então, há um problema. O que a esquerda quer fazer? Resolver o problema na origem. Mas é impossível, porque tem como mudar a natureza humana? É possível mudar a natureza humana? O homem que nasce mal, deixar de ser mal?
Nós somos naturalmente maus. Então, talvez com a educação, não? Não, mas aí que tá. A educação é o que a direita propõe. É uma solução externa, pontual e não absoluta. Então, o que a esquerda olha para o problema? Olha, existem homens batendo em mulheres. O problema disso é o machismo, a misoginia. Então, nós temos que acabar com o machismo e com a misoginia. É, digamos assim, absolutamente impossível acabar com o mal que está dentro do homem, com o mal que está dentro da mulher, da criança, do adolescente. Nós não conseguimos combater esses maus na origem. Nós conseguimos propor soluções. Não é possível combater o mal na origem, é possível propor soluções a posteriori. A lei funciona mais ou menos assim. Primeiro se comete um crime, aí se cria uma lei, certo? Já perceberam que é isso que vai acontecendo? Sim. Vão acontecendo crimes e vamos criando leis. Então, essa é a maneira possível, e por ser possível, é a mais efetiva de combater crimes. Você comete um crime A, não está tipificado. Você comete um absurdo A, aquilo não está tipificado, tipifica-se aquele crime, transforma-se A em crime. E a partir de então passa-se a punir quem pratica A. As mães, as famílias, os professores começaram a ensinar as crianças. Meu filho, meu aluno, não faça isso aqui é crime, não vou fazer mais. Eu não posso, embora eu me iluda pensando que eu não posso mudar o ser humano na sua origem, na sua natureza. Uma frase que eu gosto muito, que agora me fugiu o autor, mas ele diz o seguinte: o socialismo é a ideologia certa aplicada à raça errada. Seria tão bom se não existisse inveja, sentimento de posse, de ciúme, de propriedade. Mas isso existe, é possível isso? Não. Não. Por mais que você e eu nos dediquemos em nos tornarmos estoicos, desapegados, nos espiritualizamos ao máximo, nós não temos como fazer isso acontecer com os demais. É por isso que, mais uma vez, o cristianismo, a religião, ela é um elemento político. Porque o cristianismo diz o seguinte: você, Robertinho, você, Rodrigão, eu, nenhum de nós vai conseguir mudar a sociedade. Jesus chama cada um e diz: mude a si mesmo. Um dos textos bíblicos mais famosos é: negue-se a si mesmo. Quem quiser herdar o céu, quem quiser ir para o céu, negue a si mesmo e me siga. O que quer dizer negue a si mesmo? Eu estou possuído de ciúme. Eu posso dar vazão ao meu ciúme? Não. Negue-se a si mesmo. Eu estou possuído de inveja. Eu posso dar vazão à minha inveja e roubar o iPhone do Robertinho? Não. Negue-se a si mesmo. Então, o cristianismo é uma proposta de solução individual, onde cada indivíduo policia a si mesmo e tenta melhorar. De modo que isso vá se espalhando do indivíduo para a família, para a sociedade melhora como um todo. A proposta comunista ou socialista ou de esquerda é: nós vamos mudar a sociedade para forçar o indivíduo a mudar. Não vai acontecer isso. E as pessoas que não acreditam no cristianismo, como faz com essas pessoas? Não, mas eu não estou falando nesse momento eu não estou falando do cristianismo como um elemento teológico, estou falando como um elemento político. O cristianismo foi o cristianismo tem as bases fundamentais para o que a gente chama hoje de iluminismo de direita. Então, para eu entender o que é o iluminismo de direita, eu nem estou falando que o iluminismo de direita não é tudo que existe. Antes de existir a Revolução Francesa e Americana, de direita e esquerda e tal, existia a monarquia. Nem se discutia isso aí, né? Direita e esquerda, certo? Tá. Mas para entender... O cristianismo foi a base para chegar em todas essas conclusões. Sim, porque E ele serve para qualquer pessoa, independente do que ela acredita ou não. A esquerda, de certa forma, nega os princípios cristãos. Ainda que o cara seja religioso, a espinha dorsal do pensamento esquerdista nega os princípios bíblicos. Porque Rousseau diz que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Rousseau é o grande expoente da esquerda. Jesus diz que o homem nasce mau e é um miserável e nojento. Então, como é que eu vou conciliar essas duas coisas? Isso só é possível porque Rousseau não era um homem vinculado à tradição cristã. Já os iluministas de direita o eram. E a gente pode fazer um paralelo aqui também. Revolução Francesa e Revolução Americana. Superficialmente, todo mundo sabe um pouquinho sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa negou tudo que vinha antes dela. A Revolução Francesa mudou o calendário, porque antes estava escrito depois de Cristo, antes de Cristo. Mudou, fez um novo calendário, expropriou os bens da igreja, perseguiu padres, criou uma nova religião. A deusa da razão foi consagrada, foi feito um culto simbólico à deusa da razão. Então, a Revolução Francesa era uma revolução anticristã, anticatólica, na verdade, para ser mais específica. Já a Revolução Americana, que aconteceu nos Estados Unidos, era uma revolução cristã. Quem eram as pessoas que estavam lutando pela Revolução Americana de 1776 nos Estados Unidos? Evangélicos, né, eu diria, na verdade, protestantes, né, huguenotes, cristãos.
E aí esses cristãos pensaram como é que deve ser, com base inclusive nos princípios cristãos, uma sociedade livre, uma sociedade democrática. E aí eles estabelecem a Revolução Francesa. Inclusive, o Edmund Burke, que era um inglês, se não me falha a memória, o Edmund Burke, que era inglês, elogiou a Revolução Americana, que era uma revolução contra os ingleses, e criticou a Revolução Francesa. E um dos elementos importantes disso era o seguinte: a Constituição americana previa um Deus criador. Quem é o Deus criador? É o Jeová do Antigo Testamento. É o pai de Jesus. É Deus Pai. A Constituição, o pensamento francês previa um ser supremo. Olha, parece a mesma coisa, mas não. Porque eu esvaziei esse ser supremo, que pode ser o quê? Uma energia, uma entidade, um ET. Eu esvaziei isso do seu personalismo cristão. É uma revolução que vai se afastando dos elementos religiosos. As duas são chamadas de revolução, mas tem uma característica muito interessante. A Revolução Francesa queria romper com tudo que existia antes, romper com a religião, romper com a tradição, romper com a família. É uma revolução, inclusive, com elementos sexuais. E a outra Revolução Americana, na verdade, queria manter o que desde o início a Nova Inglaterra tinha sido chamada a ser um país cristão, etc, etc. Então, acho que assim, analisando a história dos Estados Unidos e a história da França, também dá para ter uma ideia do que é o iluminismo de esquerda francês e o iluminismo de direita americano. Então, o elemento religioso, por mais que as pessoas digam, mas não pode misturar religião com política. Quando uma pessoa diz que não pode misturar religião com política, no geral ela é de esquerda. Por quê? Eita, velho. Que doido. Porque se eu não misturar religião com política, quem sai ganhando? Qual é dos dois? O iluminismo de esquerda, evidente. Veja, se o iluminismo de direita é pautado em elementos religiosos e o iluminismo de esquerda é pautado única e exclusivamente no cientificismo, no racionalismo, supondo, né? É o que eles mesmos dizem. E eu tirar o elemento religioso, eu enfraqueço quem? Eu enfraqueço a direita. Eu não enfraqueço a esquerda. Então é óbvio que a esquerda vai falar sobre isso. Não tem a ver com quem vai ganhar ou quem vai perder. Eu acho que tem mais a ver com o que é melhor para a sociedade. Tá certo, né? O que é melhor para a sociedade hoje. Concordo. Será que o melhor para a sociedade hoje não é tirar a política, a religião da política? É o que a esquerda pensa. E não é o que a direita pensa. E é normal. Eu não penso isso. Não pensa? Jamais. Você concorda com a bancada da Bíblia? Bancada da Bíblia, bancada da bala, bancada do boi. Ó, eu te falei que antes de começar o episódio, né? A gente foi pra China recente. E lá na China, eu fui numa igreja. No museu, andei na igreja, né? Vi a história da igreja, quando ela foi fundada. Tive a oportunidade, comprei uma Bíblia dentro da igreja, né? Trouxe ela pro Brasil, tudo. Depois eu fui numa livraria. E lá na livraria, tinha todos os livros lá na livraria da China, inclusive uma área dedicada a marxismo, tinha o Capital, tinha tudo ali, Xi Jinping, Deng Xiaoping, Mao Zedong. E eu perguntei, onde tem Bíblia aqui na livraria? Ela falou assim, Bíblia só vende na igreja. Não, mas por quê? Não vende Bíblia em livraria. Você quer usar da sua fé, trabalhar a sua fé, melhorar a sua fé, não tem problema nenhum. Mas você tem que ir para a igreja. Você não tem que ir em outro lugar, você não tem que ir em outro estabelecimento, você não tem que ir para o Congresso Nacional com a sua Bíblia debaixo do braço. Você quer ser budista? Você pode ir lá pro templo lá e fazer a sua oração. Você quer ser muçulmano? Tem mesquita lá, tem sinagoga lá, tem tudo lá. Mas você tem que deixar a religião para esses lugares. A religião, ela não tem que estar dentro de um Congresso Nacional decidindo a vida das pessoas. Tá, mas veja bem, por que eu não posso levar a Bíblia, que é um livro milenar escrito por 40 autores... Mas eu posso levar Rousseau, que é escrito por um cara só, que abandonou os próprios filhos para dentro do Congresso. Porque a Bíblia é uma parada que foi inspirada por Deus. Foi ou não foi? Para algumas pessoas que acreditam. Tá, para algumas pessoas que acreditam e tem pessoas que não acreditam. Então você não pode levar esse livro porque lá tem pessoas que não acreditam. Tudo bem, mas olha só. Eu também não acredito em Rousseau. Eu não acredito em Rousseau. Mas ele existiu. Ué, mas os 40 autores da Bíblia existiram também. Ou não? Tá, mas Rousseau não foi inspirado por Deus a hora que escreveu... Não, mas vamos começar por aqui. A Bíblia foi inspirada por Deus ou não? Você acha que foi ou que não? Pelos autores que escreveram... Na tua opinião, você acha que foi? Não, eles acreditam que foram inspirados por Deus e pra mim tá tudo certo. Você acha que foi?
Eu, Rodrigo, eu acho que não. Tá, você acha que a Bíblia não foi inspirada por Deus? Não, eu acho que não. Eu acho que Rousseau não foi inspirado por Deus. Eu também concordo com você. Ok, então por que 2 livros, vamos igualá-los aqui, eu e você. Os 2 livros são só livros, escritos por autores. Por que dentro do Congresso eu posso ter Rousseau, posso ter Thomas Mann, porque eu posso ter Thomas Hobbes, eu posso ter Edmund Burke, eu posso ter todos os autores dentro do Congresso, posso ter Marx, mas não posso ter a Bíblia, que tem 2000 anos, é um livro de história, de epístolas, de poemas, por que não poderia? Porque lá só temos livros que não são inspirados por Deus. Mas você está me dizendo que a Bíblia não foi inspirada por Deus. Mas você acredita que foi? Sim, mas eu não posso ter esse direito. Então você quer dizer que se eu acredito... E você tá levando lá porque você tá falando que o teu livro é melhor porque o teu livro foi inspirado por Deus. E você tá falando que o teu livro do Rousseau é melhor que o meu porque não foi inspirado. Não foi inspirado por Deus, foi baseado em estudo dos homens. Mas olha só, você tá me dizendo que o meu livro, que eu digo que foi inspirado por Deus, não pode ser usado, mas o teu que não foi, pode. Pode, porque foi feito pelos homens. É um contrassenso. Foi feito pelos homens. Mas a Bíblia também foi feita por homens. A Bíblia também foi feita por homens. Não, mas esses homens falam que foi inspirado por Deus. Mas Rousseau também achava que ele é um grande pai da humanidade. Eles pegam o Alcorão e falam, o Alcorão foi inspirado do mesmo jeito não, né? Vamos com calma. Por Deus, do mesmo jeito que eles pegam a Torá e falam, a Torá foi... E aí, qual livro que a gente vai usar inspirado por Deus? Não, mas você pode ler todos. Qual livro que a gente vai usar inspirado por Deus? Como é que você vai proibir um livro? Que loucura é essa? Não, se você pensa... Eu não tô proibindo o livro. Então ela pode usar o livro... na casa dela, com a fé dela, com a família dela, do jeito que ela quer. Ela não pode usar esse livro para fazer leis, principalmente falando que são inspirados por Deus. Escuta aqui, mas olha só, Rodrigão, por que eu posso usar Rousseau para fazer leis, mas não posso usar Moisés para fazer leis? Porque Moisés foi educado na alta corte do Egito, na melhor educação científica da antiguidade, foi criado dentro de uma sociedade politeísta, era um cara muito inteligente. Moisés era um intelectual. Não tem dúvida. Então por que eu não posso usar Moisés, mas posso usar Rousseau, que é um filósofo de 2 séculos atrás, que teve filho e abandonou os próprios filhos. Porque dia ele falou assim, vou ali trocar uma ideia com um cara ali, e voltou com a pedra falando que foi Deus que mandou. Mas Rousseau... Ele escreveu os 10 mandamentos ali, e quem não obedecer isso daqui... vai ser punido por Deus, porque tem Deus envolvido o tempo todo. Sim, mas olha só, Moisés disse, quem não seguir os 10 mandamentos será punido por Deus, na vida futura, no céu ou no inferno. Rousseau disse que quem não seguir os princípios da razão vai ser condenado pelo Estado na guilhotina, pô. Olha só, Moisés no Antigo Egito, Moisés na Antiguidade dos Hebreus não condenava ninguém à guilhotina. Ninguém foi morto em cima de um monte, a espadada na cabeça, porque não seguiu as leis de Moisés. Não na mesma medida que Rousseau, que preconizou a Revolução Francesa. Durante a Revolução Francesa, os caras matavam tanta gente que tava dando trabalho pro algoz ficar dando espadada. Daí os caras fizeram uma guilhotina para facilitar, cortar a cabeça mais rápido. Qual desses 2 livros fez mais mal? Isso mudou bastante hoje, né? Tem muita gente que usa livro aí em nome de Deus e tá matando pra caralho. Mas aí que tá. Tá matando muito mais hoje do que Moisés matou. Mas qual que é o teu princípio, então? Porque se o nosso princípio for... Eu acredito que o Estado tem que ser laico. Opa, achei ótimo. Laico. Quem foi que criou o laicismo? A religião não tem que participar de nenhuma assembleia, de nenhum congresso. A religião tem que ser guardada pra dentro da sua casa, com a sua família, do jeito que você acha melhor. Mas você acabou de voltar no que a gente tava conversando antes. Quem criou o que você chama hoje de Estado laico? Quem criou? Não. Não? Então tá bom, achei que você ia falar, cara. Olha só, vamos lá, volta comigo. Quem criou o Estado laico? Vamos lá, nós vamos chegar nisso. E durante a época da Nova Inglaterra, quando os huguenotes, os protestantes começaram a ser perseguidos na Inglaterra pelos católicos, você lembra que católico e protestante viviam brigando? Sim. Um queimava a igreja do outro. Sim. Então, muitos, entre aqueles que migraram da Inglaterra para Nova Inglaterra, que é os Estados Unidos, vieram os huguenotes, os protestantes, os puritanos e tal. Eles vieram morar aqui. E depois teve as guerras que continuaram a acontecer entre a Nova Inglaterra e a Inglaterra. Brigavam, disputavam e tal. E um queimava a igreja do outro, confusão e briga. Então se estabeleceu pelos próprios cristãos, os cristãos, olhando para si mesmos, porque não há nenhum povo, civilização mais autocrítica que o cristianismo e o Ocidente. Ninguém faz mais autocrítica do que nós. Nós criticamos a nós mesmos. Então, os cristãos olharam ao redor para a sua situação e disseram, nós temos que criar o Estado laico. Porque nós não podemos permitir que um presidente
católico persiga os evangélicos, não podemos permitir que um presidente evangélico persiga os católicos. Então, nós cristãos vamos estabelecer um princípio de respeito, onde o Estado, veja como você inverteu a lógica aí, o Estado é obrigado a respeitar as religiões. Não é isso que você está me dizendo aqui, você está me dizendo que a religião não pode interferir no Estado, não. Não foi isso que o laicismo preconizou a princípio. O laicismo preconizou o seguinte: nenhum líder de república, nenhum presidente pode perseguir os religiosos. Só que esse guarda-chuva do laicismo, ele foi criado para proteger as diversas denominações dentro do cristianismo. O laicismo foi pensado para que os cristãos defendessem uns aos outros, os católicos, luteranos, anglicanos, não se matassem entre si. Agora vem a esquerda, pega o conceito de laicismo, transforma o Estado num Estado laicista, perseguidor das religiões, e diz que os princípios religiosos bíblicos não podem interferir no Estado com base no próprio princípio que só existe porque a Bíblia foi ouvida. Quem disse que todos nós somos irmãos? Quem disse que existem direitos humanos a ser preservados? Todas essas lógicas que você poderia avocar aqui para dizer que nós temos que ter um Estado laico, todas elas são decorrentes da lógica bíblica. Se você for em países onde não há tradição nem judaica nem cristã, não há Estado laico. Não é Estado laico. Eu pergunto, a Índia é um Estado laico? Não sei, é uma teocracia, a Índia? A China é um Estado laico? Você acha que a China é um Estado laico? Acho. Perfeitamente, bom exemplo. A França era um Estado laico? A Revolução Francesa era laica? Era ou não era? Veja, todos esses pensadores, todos eles beberam de fontes religiosas e a China é um Estado laico, né? Então, já ultrapassou os limites, porque a religião do cara não está sendo respeitada. Quer dizer que eu não posso comprar uma Bíblia numa livraria, sendo que a palavra Bíblia quer dizer livros. Eu não encontro livros numa livraria? Não, se encontra na igreja. Mas a Bíblia é livro. A Bíblia é livro. São 66 livros, 69. Quantos livros tem a Bíblia? 69. Na livraria você vai encontrar livros científicos. Como assim? O Rousseau é científico? Emílio de Rousseau. Não tem poema lá, não tem Não é não tem, científico. não tem Rousseau, poesia lá? Não, tem. Não tem livros religiosos. Não tem conto de Não fadas? tem livros religiosos. Então, mas aí Não que tá. tem livros Mas olha só o que você tá falando. O Estado laico, então, tem que perseguir a religião. Não tá perseguindo, não tá matando o religioso. Você Como pode que não? A China não mata religioso? Não mata, não. A China é um dos países que mais mata religiosos. Não mata, não. A gente foi com a Bíblia lá, andou no metrô. Põe um vídeo aí, Pedro. A gente leu a Bíblia no metrô. Mas vocês leram em chinês ou... Não, Roberto, para de graça, velho. Não tô fazendo graça, não, ué. Todo mundo tá te sacando aqui hoje. Centenas de cristãos são mortos e presos em mega operação policial na China, 28 de dezembro de 2025. Como é que é? Lê aí de novo. Eu não paguei esse site aqui, vai ficar difícil pra mim. 28 de dezembro de 2025. Centenas de cristãos foram detidos na cidade de Wenzhou, na província de Zhejiang. Detidos. E em uma mega operação. São presos em mega operação. Então, pode prender. Foram mortos, foram presos. Não, mas é que eu tô lendo várias matérias aqui. Né? Foram presos. Como é a perseguição aos cristãos na China? A China prende 30 pastores e intensifica... É porque a igreja tava irregular. Ah, o que que... Não, se for, tinha que fazer isso no Brasil. Quantos pastores não tinham que ser presos aqui no Brasil? Olha essa parada do Banco Master aí, com Lagoinha, que tudo mais, esses pastores... Mas o cara tem que ser preso porque cometeu crime, não porque ele é pastor. Não, mas lá é crime. Lá é crime. Lá se a igreja tiver irregular... Mas o que é irregular? Veja, você tá fazendo com que o Estado... Você tá querendo defender um Estado que vai perseguir a religião que o fundamenta. Não é perseguição, Ana. Você vai lá e fala assim, ó... Quero abrir uma igreja, vai ser assim, assim, assim. Não vou interferir no Estado. Pô, mas por que serve a igreja se não for pra interferir? Não vou jogar as pessoas contra o Estado. A gente vai orar aqui, vai ter nossa fé, vai acreditar numa vida depois aqui e tudo e tal. Ah, é isso? Pode abrir então. Olha que você acabou de dizer. Agora os caras estavam abrindo uma igreja subterrânea, irregular, tava doutrinando as pessoas para acabarem com a normalidade do Estado. Olha só o que você tá defendendo, então. A autoridade do Estado para impedir as pessoas de se reunirem em torno da crença em um livro específico. Não impediu, Ana. Você podia reunir. Mas você tinha que do jeito que quer. É igual a manifestação com o Alexandre de Moraes. Só do jeito que ele quer, pode. Não, você tem que estar regular. Você não pode fazer algo ilegal. Mas olha só, o quem que define o que é legal e o que é ilegal? Você não pode montar uma ilha de Epstein lá. Você não pode... Ok, mas quem define o que é legal e o que é ilegal? O Estado. Mas por que você tá botando
o Estado no lugar de Deus. As pessoas não podem se reunir para conspirar contra o Estado. Elas não podem... Esse Estado é ruim, vamos mudar. O que é de Deus é de Deus na outra vida. O que é daqui é daqui. O Estado cuida daqui, Deus cuida da outra vida. Mas onde você tirou isso? Deus cuida desta vida também. Não, Deus não tem que ficar dando pitaca aqui, não tem que fazer, não tem que fazer, não. Principalmente porque tem gente que não acredita em Deus. Tem gente que não acredita então, mas em Deus, o Estado laico não deve perseguir quem não acredita. Mas tampouco deve perseguir aquele que acredita. Mas ele quer ficar impondo as coisas de quem acredita para as pessoas que não acreditam. As pessoas querem impor. Mas veja bem, o Estado tem que fazer o que as pessoas querem, não o oposto. Não somos nós que temos que fazer o que o Estado nos manda. Se nós formos religiosos, nós temos que impor ao Estado que acate os nossos princípios, porque o Estado serve a nós e não nós a eles. Nós não somos escravos do governo. O governo que é nosso escravo. Se a maior parte da população é cristã, como no caso do Brasil, 86% da população é cristã, 70% é contra o aborto, não interessa se essas pessoas são contra o aborto por princípio religioso ou não. O Estado tem que fazer o que a população quer e não o contrário. Então, se as pessoas querem ler a Bíblia... Faz um plebiscito aí, vamos botar quem é a favor do aborto, quem não é, e se ganhar, que seja aprovado, não pode aborto, como não pode hoje, né? Mas, não, ganhou, hoje tem que... Hã? Hoje pode. Não, depende da situação, né? Tem algumas situações. Veja como que o aborto está legalizado. legalizado. Coloca em risco a vida da mãe, né? Coisa do tipo. Desde a aprovação da lei do minuto seguinte da presidente Dilma, a lei do minuto seguinte estabelece assim. Uma menina de 19 anos teve relações indesejadas. Ela teve relações sexuais desejadas e consensuais. Ela quis ter relação com o namorado, que seja. E percebe que está grávida. Segundo a lei do minuto seguinte, ela pode chegar ao hospital público que realiza abortamentos e dizer o seguinte: eu fui estuprada. A lei do minuto seguinte diz que, em caso de alegado estupro, tem que ser realizado o procedimento de abortamento imediato, sem necessidade de boletim de ocorrência ou prova material qualquer de que houve de fato um estupro. Então hoje qualquer mulher pode chegar num hospital que realiza abortamento. Que foi estuprada, se falar que foi estuprada, inclusive ela sem boletim de ocorrência, sem nada. Por isso que o nome da lei é lei do minuto seguinte. E as mulheres têm feito isso no Brasil? Eu imagino que sim, né? Tem não um faria? número assim de mulheres que fizeram isso? Estima-se que o Brasil realiza aproximadamente 100 mil abortos clandestinos. As feministas sobem esse número para 1 milhão. Clandestinos. 100 mil abortos clandestinos. Por que elas não vão num hospital? Não sei se todas sabem que podem fazer isso. Não sei se todas sabem. É porque é fácil, né? Você pode recorrer a grupos de WhatsApp ou grupos de mulheres que vão te ensinar a tomar um medicamento e realizar um abortamento em casa. Mas de qualquer forma, o ponto aqui que eu tô dizendo é: o aborto hoje no Brasil, ele é praticamente permitido. Foi facilitado. Ele é praticamente permitido. Fora isso, o aborto legal também é permitido após a 22ª semana, quando você tem um bebê viável, como foi o caso lá de Santa Catarina, o bebê de 1 quilo mataram um bebê de 7 meses. Bebê de 7 meses. Se você tivesse feito uma cesariana, o bebê ia para UTI neonatal e hoje estaria na casa de uma família adotada. Mas eles pegaram e mataram o bebê com injeção de cistolia fetal com 7 meses dentro da barriga da mãe. O Estado matou, com seu dinheiro, com o meu. Certo? Então, qual o motivo que ela fez o aborto nesse caso? Porque era uma família de... O casal, cada um deles trouxe um filho pra dentro do relacionamento. Então os enteados eram uma menina de 10 anos e um menino de 12. Os enteados, que não eram parentes, mas como se fossem irmãos, viviam juntos, fizeram sexo e, portanto, a menina de 10 anos estava grávida do neto de ambos, não é? O bebê era filho dos filhos deles. Não era filho de um estuprador. Era um bebezinho que era neto e esse neném foi morto aos 7 meses, com viabilidade completa. Tomou uma injeção de cistolia fetal, teve parada cardiorrespiratória, dor lancinante, equivalente à tortura, e depois a menina foi submetida ao parto de um cadáver, tomou um remédio para induzir o parto, passou por 24 horas de serviço de parto e expeliu um cadáver. Eles tentaram fazer isso antes, assim? Tentaram com, se não me falha a memória, com 24 semanas. Mas os médicos se negaram a realizar o aborto às 24 semanas. Que demorou também é assim. Tanto assim pra eles procurarem, assim, pra fazer o aborto? Demorou, mas que diferença faz, né? Quanto mais o tempo passa, pior fica, evidentemente. Matar um bebê desse tamanho é muito pior que matar um bebê desse tamanho. Mas nos dois casos a gente tá falando de uma pessoa, né? Porque você é muito maior que o Robertinho, mas você não tem mais valor que o Robertinho, porque é o teu tamanho, né? Ou não? Só porque o Robertinho é pequenininho, ele vale menos que tu? Não, eu entendo o que você tá falando, assim, mas talvez
se eu tivesse nessa situação, talvez eu não julgo, assim, os pais que decidiram fazer isso. Mas os pais eram 2 crianças, né? Não Quer julgo. dizer, os avós. Eu sei que eles têm responsabilidades, né, os avós. Mas eu não julgo eles por tomar essa decisão, assim. Uma menina de 11 e um menino de 12? O menino de... Aí já a menina já tinha 11, né? Na hora do A parto, a menina menina já tinha 11 e o menino tinha 12. Mas foram feitos todos os exames clínicos necessários e em nenhum momento foi apontado que a menina tinha problemas de saúde a não ser aqueles inerentes à baixa idade. E ela ficou, inclusive, em um abrigo por um tempo, e durante o tempo em que ela esteve no abrigo, esperando a gestação amadurecer para realizar uma cesariana a 28ª semana, né? Que era o planejado, tirar o bebê vivo na 28ª semana, eles abortaram na 27ª, tiraram o bebê morto. Durante o tempo em que ela esteve nesse abrigo, nessa casa de acolhimento, ela não tomou nenhum medicamento, não apresentou nenhum quadro de doença, a não ser tipo uma aspirina para dor de cabeça, certo? Então a menina tinha condição de dar à luz a um bebê vivo, mas o sistema, influenciado pelas feministas, preferiu dar à luz a um bebê morto. O ponto é, a menina passou por tudo já. Não tem como você, ao matar o bebezinho, você não desfaz o ato sexual irregular e prematuro que aconteceu. Não devia ter acontecido aquele ato sexual, mas aconteceu. Ao realizar um abortamento, matar o bebê dentro da barriga da mãe, isso não faz o bebê desaparecer. Ele vai ter que nascer de igual forma. Ou ele vai nascer de uma cesariana morto, ou ele vai nascer de parto normal morto. Pois bem, se não dá pra voltar atrás e apagar o relacionamento sexual, que não deveria ter existido, se não dá pra fazer a criança desaparecer num passo de mágica, se o bebê existe já, por que tirar o bebê morto? Se pra tirá-lo vivo, o sofrimento inclusive era menor. Numa cesariana você está anestesiado, tira o bebê, a menina não precisaria nem ver o bebê se fosse o caso. Você tem filha também, né? 2. Qual que seria a sua conduta num caso desse? Bom, primeiro, eu espero que isso nunca aconteça, né? Mas realmente, toda vez que a gente discute esse assunto, alguém fala, tomara que nunca estuprem uma filha sua. Bom, a primeira questão que tem que ser avaliada aqui é, se em algum momento minha filha fosse vítima de um estupro do qual decorresse naturalmente uma gravidez, esse bebê é meu neto. Ou não é? Sim. Eu nunca mataria um neto meu. Se eu dissesse pra você que eu mataria um filho meu, você ia ficar achando ruim, né? Se eu disser pra você que eu mataria um neto meu, você ia achar ruim. Pois esse bebê seria meu neto. Eu não mataria um neto meu. Eu acho que eu não posso matar meus filhos, né? Eu não posso matar meus netos, não posso matar nem minha sogra, que me incomoda às vezes, né? Já pensou se nós pudéssemos nos livrar das pessoas que nos são inconvenientes? Eu não tô dizendo que é o caso dela, minha sogra é uma bênção. Mas já pensou se nós pudéssemos matar pessoas que nos são inconvenientes? Ou porque elas nos dão gastos, ou porque elas nos atrapalham na nossa carreira? Nós temos o caso de uma atriz da Globo, uma atriz internacional, o sobrenome dela é Williams. Agora eu fugi o nome, pesquisa pra mim, Henrique. Essa atriz, ela ganhou um Globo de Ouro, um Grammy, e no dia que ela recebeu o prêmio, ela disse, eu só estou aqui e ganhei esse prêmio porque eu realizei um aborto. Bom, então quer dizer que para eu ganhar um prêmio, ficar rica e poderosa, eu posso sacrificar vidas humanas? Eu não consigo achar isso bonito, entendeu? Não... Bom, quer dizer que para não interromper os meus estudos é válido alguém morrer? Vocês lembram daquela história bem famosa do Michelle Williams? Aquela história bem famosa do Dostoiévski, né? Que o Raskolnikov, para pagar os estudos dele, mata a velha, né? Nossa, que crime absurdo. É o que se diz hoje para as meninas. Uma gravidez precoce, uma gravidez indesejável, vai atrapalhar sua carreira, vai atrapalhar seus estudos. Então mata o bebê. Eu não consigo achar isso normal. Aliás, isso que as feministas chamam de evolução, né? Nós estamos evoluindo para patamares onde você pode matar bebês. Eu chamo de involução, porque lá na época de Moisés, que a gente tá voltando lá falando de Bíblia, mas não precisa nem ser, na época do Antigo Egito, Pérsia, as mulheres praticavam infanticídio, assim como algumas tribos indígenas ainda praticam hoje. Se o bebê é doente, deficiente físico, eles simplesmente matam o bebê, porque ele é um estorvo para a tribo, ou porque ele tá carregado de energias ruins. No passado, quando vocês assistiram 300, né? Lembra daquela cena clássica que nasce aquele bebezinho todo defeituoso, e eles vão até a beira de um penhasco? O que tem lá embaixo naquele penhasco? Milhares de crânios de bebês. Então, na antiga Esparta, quando um bebê era considerado indesejável, ele era jogado e morto, infanticídio. Você falou agora sobre a China, né? Quando tinha a política do filho único, todo mundo queria filho homem, simplesmente se praticava mais aborto de menina do que de menino. Então, eu acho que você retroagir um patamar onde para ter dinheiro, sucesso e fama é legítimo matar ou sacrificar a vida de seres humanos, isso é retroagir à época de Baal, à época de Moloch, à época de tribos indígenas
primitivas que sacrificavam bebês ao Deus Sol, sei lá. Eu acho que você não pode sacrificar uma vida humana, e isso é muito sério, porque vocês, eu não sei se vocês têm que cuidar já de pais idosos, mas nossa geração, como nossos pais tiveram poucos filhos, 2, 3, vai sobrar para nós cuidarmos dos nossos pais idosos. E eles estarão acamados, doentes, nos incomodando muito, justamente na época mais produtiva das nossas vidas, vocês sabem disso. Provavelmente quando você estiver na época de pagar a faculdade do seu filho, vai ser a mesma época que você vai ter que pagar a enfermeira da sua mãe, certo? Esse é um problema em vários países, né? Em várias famílias. E isso vai atrapalhar a sua carreira. Você vai querer viajar, ganhar uma promoção pra morar na Patagônia. Não posso, porque Mas minha mãe isso é um problema, não é pra todo mundo. As pessoas querem famílias numerosas. Isso é um problema né? pra você. Pra uma pessoa que não tem esse raciocínio, essa preocupação que você tem, não vai ser um problema. Vai simplesmente abandonar pai e mãe, não é? Ou vai... mas se assim, ela abandonou o filho, eu acho que, guardadas as proporções, né? Quem cuida de todos, mas enfim... Sim. Mas o problema da gente não ter famílias numerosas hoje são outros, né? Hoje a vida é muito mais cara, tem tudo a isso educação também, claro. privatizada, né? Saúde privatizada, o custo de vida é muito alto, né? Então por isso você não consegue ter famílias numerosas igual tinha antes, mas era um problema. Assim, eu fico ouvindo você falar, eu tenho uma menina, assim, sabe? Nossa, eu amo ela demais da conta, é óbvio, né? Pai... Mas se ela fosse abusada, assim, eu não pensaria 2 vezes, não. Eu ia pedir pro médico tirar. Eu ia pedir pro médico tirar a vida de quem estuprou. Então, também, claro, também tem que pagar pelo crime que cometeu, né? Apesar que, sei lá, vai que é um primo que fez isso, né? E já é mais difícil, né? No caso dessa família aí, que é um menino de 12 anos e uma menina de 11, ali, né? Não tem como você falar assim, ó, tira a vida do menino, né? Pois mas aí tira a vida do bebê. Exato, porque eu não acho que a minha filha... Eu entendo, a gente falou isso daqui muitas vezes. O meu sobrinho, que é o Pedro, que você conheceu ali, ele é o diretor do podcast, a minha irmã teve ele com 15 anos. Né? E o Pedro é uma das pessoas mais importantes da minha vida. É uma das pessoas mais importantes da minha vida. E eu posso dar milhares de casos assim para várias pessoas. Eu entendo. E talvez quando minha irmã, nunca troquei essa ideia com ela assim, mas talvez quando minha irmã ficou grávida, isso tenha passado na cabeça dela, porque ela era muito jovem, né? Mas se acontecer isso com a minha filha, com 10, com 11 anos, eu não acho que ela tem que ser mãe. Não acho que ela tem que ser mãe. Mas assim, você entende que se tivesse a sua irmã abortado, você entende que ela teria matado o Pedro. Então, às vezes eu acho que... lembra que antes de nós começarmos o programa, nós estávamos falando sobre... As pessoas até se dizem de direita. Eu sei que você nem se diz de direita, mas assim, o que eu estava querendo dizer as pessoas se interpretam intelectualmente como de direita, se posicionam politicamente como de direita, mas... Houve uma tomada de consciência onde a esquerda sequestrou as consciências, de modo que a nossa forma de ver, enxergar e atribuir significados a conceitos é uma forma de esquerda. Então, o que eu queria te dizer com isso você tá vendo, você estaria vendo a vida dentro da barriga da sua filha como um feto, uma coisa, e não como teu neto. Mas assim, biologicamente falando... O que estaria crescendo dentro da barriga da sua filha, da minha, é o nosso neto. Biologicamente falando, é o nosso neto. Mas eu não sinto que é. Mas é. Mas é o nosso neto. Tanto é o nosso neto quanto é um feto. É as duas coisas. Mas nossa mentalidade foi modificada a entender que não é uma vida, que é uma vida que vale menos, que é uma vida menos preciosa. E não existem elementos... porque a gente poderia conversar sobre isso tranquilamente aqui agora. Não existem elementos para dizer que essa vida, porque ela é pequenina assim, ela é menos digna do que a do Pedro, entende? Nem é isso. Mas o que eles fazem é desumanizar. Quando você pega um feto desse, primeiro eles fazem desumanizar. É como se realmente não fosse um ser humano. Tá, você mesmo mataria seu bebê? Minha esposa ficou grávida 4 vezes. Na 3ª vez ela perdeu o filho. Assim, eu sinto muito por isso, ela sofreu por isso... Né? A gente queria ter criança, tanto é que depois a gente teve um 3º filho. Mas assim, ela perdeu. Eu não sinto amor por essa criança que ela perdeu. Era meu filho. Não sinto amor.
Mas tava pelos lá o outros que desejo do nasceram, bebê. você sente agora. Sim, claro. Então claro. esse que é o sentimento que eu tô querendo te dizer. O teu neto nascesse, você sentiria amor por ele. Mas não nasceu. Mas se ele Eu chegasse a evitei isso nascer... de Pois acontecer. se ele chegasse... Mas aí que tá. Você não evitou, você pagou pra alguém fazer o serviço sujo por você. Ou você seria capaz de fazer você mesmo? Não, porque eu não sei. Se soubesse, faria? Apesar que eu conheço pessoas que aprenderam a fazer e fizeram depois. Acho que daria pra fazer. Mas como tem o meio mais seguro de fazer e é legalmente possível, eu contrataria o médico pra fazer. E o médico faria. Bom, eu não consigo concordar. Eu acho que não pode matar um bebê. Não pode porque é uma pessoa, um indivíduo. Não é só porque ela tá indefesa. Talvez esperasse ele fazer 18 anos, desse um pedaço de pau pra ele, outro pra você, e vocês brigassem. O mais forte vence. Agora, mais do que isso, eu vou te falar, Ana. Eu fico pensando assim, se essa é a pauta mais importante do momento, assim, sabe? Porque eu vejo muito a direita o tempo todo. É aborto, é banheiro trans, é isso aqui, é isso aqui. Essas são as pautas mais importantes da direita. Segurança. E a gente tá vendo, né, pessoas sem saneamento básico, pessoas sem moradia. Será que a gente não tinha que deixar isso de lado nesse momento e realmente pegar bandeiras importantes para a população? Porque a população precisa muito hoje. Pois é, mas é que existem 3 direitos básicos inalienáveis que nenhum de nós 3 poderíamos negociar. Por exemplo, o Robertinho não poderia dizer pra mim: ó, Ana, te dou 100 mil reais pra você me matar. Ele não tem esse direito. O direito de viver do Robertinho é inalienável, não dá pra comprar, não dá pra vender, nem ele mesmo pode se livrar desse direito. Se ele tentar se matar aqui agora, nós vamos ter que ligar pra polícia, os caras vão prender ele. Ele não pode se matar. Então, o aborto a vida é o direito que pressupõe os demais. Quais são os outros 2 direitos fundamentais? Primeiro, começa pelo direito à vida, desde a concepção até a morte natural, no meu entendimento, né? O direito à propriedade e o direito à liberdade. Você tá falando sobre saneamento básico, mas assim, só posso desfrutar de um bom ou mau saneamento básico se eu nascer. Se simplesmente... Essa expressão usada pelo C.S. Lewis eu gosto muito. O ser humano, conforme ele desenvolve habilidades científicas e tecnológicas, nós, como raça humana, no nosso pensamento coletivista, nós sentimos que o homem está exercendo domínio sobre a natureza. Mas o que acontece quando nós desenvolvemos uma tecnologia ou avançamos cientificamente é que alguns homens estão exercendo domínio sobre os outros homens. Em qualquer sentido. Quando se desenvolveu, por exemplo, o avião, né? Legal, bacana. Agora o homem rompeu barreiras. Não, porque na época do Covid você só podia entrar no avião se você fizesse A, B, C, D, certo? Então, quando você desenvolve algo cientificamente na área da saúde, na área da tecnologia, essas são sempre ferramentas que podem ser usadas a favor de você ou contra você. A medicina é um desses elementos. A medicina pode ser usada a seu favor ou contra você. No caso, o C.S. Lewis falava sobre o aborto, era o seguinte: esta é a pior tirania tecnológica e médica que já pode existir. Porque é a tirania onde uma geração mais forte, mais inteligente e com armas mais potentes mira os seus canhões para a geração mais vulnerável e indefesa que jamais existiu. Não existe nada mais vulnerável e indefeso do que um bebê dentro da barriga da mãe. Ele não pode defender-se sozinho, né? E assim como uma criança de 1 ano não pode, a de 2 anos não pode. Então, você me diz, será que essa pauta é a mais importante? Eu acho que é, porque o ser humano que não valoriza a vida da maneira como ela foi pensada pelo iluminismo de direita, que é a vida como um dom dado por Deus e que ninguém pode vender, comprar ou dispor disso. Quando você não entende a vida dessa maneira, você já começa... Por isso que eu acho que a direita acha que esse valor é tão importante. Se você não entende a vida como um dom dado por Deus, inerente à sua condição humana, todos os outros direitos caem por terra. Que direito humano que existe se ele não estiver atrelado à condição humana? Por que eu não posso bater num homossexual? Por que eu não posso... cometer injúria racial, menosprezar, humilhar alguém pela sua cor? Por que eu não posso espancar uma mulher porque ela é mais fraca do que eu? Se eu sou mais forte, por que eu não posso? Se eu sou mais rico, por que eu não posso? Se eu sou mais poderoso, por que eu não posso? Porque, independente da condição, do tamanho ou da fase da vida humana, toda criatura humana dispõe de direitos que eu não posso barganhar. Então, eu não posso barganhar o direito do feto porque ele está numa fase inferior. Porque quando a gente fala da vida humana, a gente fala sempre de fases. Por exemplo,
Hoje vocês são adultos, essa é a fase. Você não, na verdade, você não é um adulto, você é um ser humano em fase adulta, certo? Sua filha tem quantos anos? 10. Então ela é um ser humano na fase infantil, uma criança. Quando ela tinha 2 anos, 1 ano e meio, ela era um ser humano na fase bebê. O feto é o quê? Um ser humano na fase fetal. Não é um não ser humano. Então, quando eu digo assim, eu tenho que defender a vida humana, eu não posso abrir exceções. Eu tenho que defender a vida humana desde que ela existe, em qualquer condição onde ela está. Então, quando a esquerda diz, os direitos humanos dos presos, dos traficantes, com razão, você não pode pegar um traficante e torturar o traficante, certo? Porque ele tem direitos humanos inerentes à sua condição humana, que por mais que ele se comporte de forma inumana, como um bicho, como um agente de caos social, ele continua a ser humano porque é algo que ele não pode dispor. Ele próprio não pode dizer, eu não quero mais ser humano. Nem ele tem esse poder. Se ele não tem esse poder, quanto mais nós. Pois bem, se eu não posso torturar até a morte um traficante vinculado ao crime organizado, que tira a vida de policiais, que sequestra os sonhos da juventude, que deixa mães desesperadas. Se eu não posso torturar esse cara com uma injeção de cloreto de potássio, por que eu poderia torturar um bebê com uma injeção de cloreto de potássio? O ponto é que, para a direita, isso é tão importante porque o aborto pressupõe a consciência de que nós somos criados por Deus, iluminismo de direita, tradição cristã, e que, portanto, temos direitos inerentes à condição que temos. E é o mesmo fundamento para nós não agredirmos um homossexual. É o mesmo fundamento para nós não considerarmos nós não praticarmos o crime de escravidão. Você sabe que o ser humano foi evoluindo moralmente, né? O próprio Aristóteles achava que a escravidão era algo natural. Só que se Aristóteles tivesse vivido até hoje, considerando a tradição do pensamento dele, muito logo ele perceberia que não, a escravidão não é algo natural, certo? Porque ele teria evoluído naquela mesma linha de pensamento. Nós, cristãos ocidentais, nós estamos na linha de pensamento de Platão, de Aristóteles, e nós temos condição, dentro do nosso próprio núcleo moral, de evoluir esse núcleo moral. Nós podemos melhorá-lo ainda mais, né? Nós podemos, por exemplo, o casamento, né? Uma vez era só não trair a esposa, certo? Não podia trair, senão ia ser apedrejado. Hoje você sabe que é uma série de outras delicadezas. Não basta não trair. Eu tenho que também não ficar de conversinha fiada com a minha colega do trabalho. E a gente vai melhorando, aprimorando as nossas habilidades morais. Então, ser contra o aborto é o aprimoramento da nossa condição moral. E retroagir à fase onde eu posso matar pessoas mais fracas, pessoas indesejadas, que me incomodam, que atrapalham minha carreira. Isso é retroagir a uma fase onde a moral era involuída. Esse que é o ponto. Se nós queremos progredir, você disse aqui no começo, não quero saber de direita ou de esquerda, eu quero saber de progredir. Se nós queremos chegar à frente, numa humanidade mais humana, nós temos que dar aos seres humanos cada vez mais direitos e não menos. Cada vez mais respeito e dignidade e não menos. Você está me dizendo aqui agora que existe um fundamento, um motivo para poder abortar um bebê que seria seu próprio neto. Então, Henrique, pesquisa para mim se é Finlândia, Holanda. Tem alguns estados, alguns países onde já não nascem crianças síndrome de Down. Porque elas são consideradas um incômodo para o sistema de saúde, porque elas têm uma expectativa de vida baixa. Poxa, não são produtivas na maioria das vezes. Não é produtiva. A gente vai medir isso? Sério, a gente vai começar essa conversa? Onde é que nós vamos parar? Se nós realmente vamos pegar os seres humanos e vamos ver aqui, quanto que tu vale? O que tu é capaz de fazer? Tu é senciente? Você respira? Você faz o quê? Você raciocina? Seu raciocínio é lúcido? Você é produtivo? Você trabalha? Você não trabalha? Eu vou começar a medir o ser humano se ele é mais digno ou menos digno, eu vou acabar desembocando no que nós não queremos. E um certo grupo de pessoas sendo escravizado, morto em holocausto, executado, outro certo grupo de pessoas sendo morto, torturado, virando experimento científico, que é nazismo, escravidão, tudo isso que a gente não quer. Só que todos eles tinham o mesmo pressuposto. O negro era considerado menos humano, não é? Não era na época? Ele era humano, mas veja bem, tinha uma coisinha ali que... O judeu era humano, mas também tem que ver que não era bem assim. Então, veja, todas as atrocidades que nós cometemos contra os nossos irmãos da raça humana, da mesma espécie que a nossa, foi porque nós tiramos dele um pouco de humanidade. Ou porque eles não mereciam, ou porque eles eram mais incapazes. Muitas das vezes patrocinada pela religião, né? Em alguns momentos, sim, principalmente pelo Islã. Né? Mas não vamos falar disso que nós... Né? E pela Igreja Católica também. Exemplo. Papa.
Tipo o quê? Amigo do Hitler ali, ó. Qual deles? O Papa... Acho que o Papa Pio, alguma coisa, não foi? O Papa Pio, inclusive, foi responsável por ajudar judeus a fugirem. Você tem que ler melhor sobre isso. É fake news, então, do Papa? É, sim. Não era aliado do nazismo? Não era. Não tem um Papa nazista, então? Eu acho que não tem, não. Caramba, velho. Não, esse Papa do nazismo não foi aquele que ajudou a esconder, inclusive, sorrateiramente judeus? Eu não tenho tempo pra ler livros. Aí eu Depois aprendo você aqui no procura aí pra podcast. nós, Não, Henrique. mas é verdade, eu não tenho tempo pra ler livros. As pessoas vêm aqui, os convidados, e eu tento aprender com eles. Mas você me falando isso daí, agora eu vou atrás. O Henrique vai pesquisar pra nós. Mas tem mais uma coisa aqui. Se nós fôssemos... Eu acho que sim, a gente pode julgar e avaliar a validade de uma filosofia ou de uma religião pelos seus frutos, certo? Nós podemos fazer isso, eu acho que não é mal. A gente também poderia fazer isso pelos seus expoentes, né? Por exemplo, teve muitos cristãos sem vergonha, safado, tiver muitos muçulmanos sem vergonha, ateus e tal. A gente poderia, mas eu acho que ainda que nós fizéssemos esse cálculo matemático, considerando número de pessoas mortas, a gente ainda ficar mais escandalizado com regimes ateístas do que com regimes religiosos. Por exemplo, a Revolução Francesa matou mais gente em 10 anos do que a Inquisição em 300. Certo? E o que era a Revolução Francesa? Supostamente uma resposta à mentalidade que levou à Inquisição. Olha, esse pessoal da Igreja Católica, da Inquisição, que perseguiu o bruxo e tal. Desculpa, foram quantas mortes na Revolução Francesa? Eu acho que foram 20 mil. 20 mil, tá. O Papa Pio XII foi neutro. Mas aí existem documentos que dizem que ele apoiou a resistência, mas enquanto o Vaticano ele tentou... Ah, tá. Não quis envolver. Desculpa, mas ser neutro com nazismo é mas foda. é que como é que ele vai voltar, né? É foda, Vaticano é desse foda. tamanho, né? Sim. Ele incentivou a resistência, mas ele não botou o Vaticano pra lutar, né? Tá, tudo bem. A Revolução Francesa, 20 mil, matou mais que a Inquisição, você tava falando. Sim, você pra pegar a Inquisição Espanhola, quantos mortos teve em 300 anos? Depois eu acho que foram 15 mil mortos. Tá. E assim, a gente poderia falar novamente sobre isso daí. Mas assim, é uma longa história. Mas a Inquisição Espanhola, por exemplo, ela foi realizada pelos reis da Espanha, em muitos momentos a contragosto do Papa. Só que o Papa também estava na mão dos líderes das nações. O Papa tinha o Vaticano, dos quais os reis eram agregados, certo? Só que o rei tinha o poder da nação. O rei tinha domínio daquele território, por exemplo, do território da Espanha. O Papa tinha uma certa influência, mas se ele forçasse demais a barra, o rei e a rainha podiam romper com o Vaticano, certo? Então, no caso da Inquisição Espanhola, que supostamente foi uma das piores, você pode ver que os dois reis da Espanha agiram em muitos momentos a contragosto da própria vontade do Papa. A gente poderia falar sobre isso. Próximo regime ateísta que matou muito. Bom, além da Revolução Francesa. O comunismo no Camboja perseguiu não só religiosos cristãos, mas perseguiu os budistas também. No Camboja, lembra? Perseguiu pra caramba. Sim. China, Romênia comunista. Todos os regimes comunistas perseguem cristãos. Na Romênia comunista, eu acho que foram 40 pesquisas. Quantos anos de cortina de ferro na Romênia? Inclusive, o pessoal que está assistindo a gente aqui, procurem um livro chamado Torturados por Amor a Cristo. É muito, muito legal esse livro. Fala sobre o pastor Richard Wurmbrand, que sobreviveu à tortura comunista na Romênia, ficou 17 anos preso. E eles prendiam qualquer um, cristão copta. Inclusive, curiosidade que ninguém perguntou, olha só, agora voltando àquele dado. Islândia aborta 100% do síndrome de Down. Dinamarca aborta 95% do síndrome de Down. Reino Unido aborta 90%. Execução na guilhotina. Cerca de 16 mil a 17 mil pessoas foram formalmente guilhotinadas, sendo que outras também morreram sem julgamento. Lembrando que era um regime ateísta que se prega... Olha, qual que era o argumento da Revolução Francesa? Nós vamos derrubar os religiosos obscurantistas inimigos da humanidade. Nós faremos um governo com base no cientificismo e na razão. Mataram 20 mil pessoas. Tá. Pois bem, a gente estava falando antes sobre... outros regimes. Esse livro. Você falou alguns agora. Eu sou evangélica da Assembleia de Deus, casada com um católico. E você sabe que protestantismo e catolicismo vivem disputando e tal. E muitas pessoas da minha religião, né, muitas pessoas evangélicas não gostam, criticam o fato de eu ser casado com um católico, muitos católicos criticam e tal. Mas seu esposo vai na sua igreja? Não, meu marido vai na missa e eu vou na minha igreja. Ah, é? E as minhas filhas vão
A Joana vai mais à missa, porque a madrinha também é muito católica e muito ativa. A Catarina vai mais à igreja. Elas têm personalidades bem diferentes. E tá tudo bem pra Tudo vocês? bem, a minha. Tudo bem. Eu sei que elas serão Legal. cristãs. Aham. Eu não vou entrar nesse ponto, mas o que eu queria falar sobre esse livro é o seguinte, é polêmico demais. Vai Mas dar o ponto é o treta em seguinte. casa. Não vai dar treta. A gente não- Você tá com Deus, tá bem, vai ser salvo, né? Não E a pode gente- ficar sem. Eu ia dizer por quê. Eu cresci numa família evangélica e os evangélicos tinham, assim como os católicos também, uma certa resistência, uma divergência com... Evangélico tem divergência com católicos, não seria católico. E essa divergência, muitas vezes, aparecia em formato de anticatolicismo, né? Uma certa vontade de converter os católicos, de falar mal de católico. E o contrário acontece também, os católicos falam mal dos evangélicos e vice-versa. E quando eu tinha 16 anos, eu cresci nesse ambiente bem teológico. Meu pai fez ETAD, Escola Teológica da Assembleia de Deus. Eu fui professora da Escola Teológica Pastor Osmar Cabral. Eu gostava muito de teologia, era bem evangélica mesmo. E eu tinha esse certo preconceito, assim, os católicos não são muito cristãos, né? Eu tinha na cabeça naquela época. E aos 16 anos eu fui na livraria que fica ao lado da igreja, chamava da Livraria Manancial, e comprei esse livro que chamava Torturados por Amor a Cristo. O livro foi escrito por um pastor protestante chamado Richard Wurmbrand. Mas depois que eu li aquele livro, eu nunca mais fiz nenhum tipo de proselitismo anticatólico ou me posicionei achando algo de mal. Porque o pastor conta que na Romênia comunista, eles prendiam na mesma cela cristãos coptas, anglicanos, luteranos, evangélicos, como era o caso dele, e bispos católicos. E eles torturavam todos igualmente. E ele diz nesse livro que pro comunista não tem diferença se você é evangélico, se você é católico. Se ele puder, ele te mata. Então, desde que eu li esse livro do Richard Wurmbrand com 16 anos, eu me tornei uma pessoa não proselitista com relação a, vai na minha igreja, seja cristão, né? Porque nós temos um inimigo em comum, principalmente na política. O mesmo inimigo do católico é o do protestante. Na política é o mesmo. Porque aquilo que nós falamos desde o início do programa, a lógica do iluminismo de direita extremamente vinculada à tradição bíblica. Quando eles corroem os valores bíblicos, eles estão corroendo o nosso espectro político. Então eu não sou de direita, não sou cristã porque sou de direita, é o contrário. Eu sou de direita, porque dos dois espectros políticos vigentes, atuantes agora, é aquele que mais combina e tolera a minha religião. Se existissem trocentos outros mil hipóteses de espectros políticos, eu escolheria o espectro político mais compatível com a minha religião. Diferente do Rodrigão, eu acho que a religião é a coisa mais importante na vida de uma pessoa, que vai nortear a maneira como ela casa, como ela escolhe o cônjuge, como ela vive a sua vida, como ela toca a sua empresa, como ela obedece às leis, vai nortear como ela cria os filhos e vai impactar a sociedade de modo geral. Tanto que esses países que a gente está mencionando aqui, Islândia, Dinamarca, foram países que já foram muito cristãos. E conforme foram abandonando os seus valores cristãos evidentes, sobrou só um resquício de cristianismo cultural, que é aquelas igrejas bonitas que se transformam em museus. Conforme eles foram abandonando os resquícios da religião cristã, eles também foram se tornando esses países que abortam criança síndrome de Down, porque ela não merece viver, porque ela é um gasto, porque ela é um problema. Então, para mim, a política serve como uma ferramenta para fazer imperar os meus princípios religiosos. Quando o Rodrigo diz pra mim, não pode misturar política com religião, ele tá basicamente me dizendo que eu tenho que sair da política, porque eu só estou na política. Não, eu sei que você não quis dizer, mas eu tô querendo te dizer o que significa. Porque eu não estou na política por outra razão que não fazer valer os princípios da minha religião. Porque eu acredito que os princípios da minha religião são benéficos para o bem comum. Que todos seriam... Assim como você não acredita nisso, você acredita em Rousseau. Quem acredita em Rousseau, ou em Hobbes, ou em Locke, ou em Marx, ele acredita na mesma coisa que eu. Ele acredita que tem que entrar na política para fazer valer os princípios de Marx para melhorar a sociedade. Tem que entrar na política para fazer valer os princípios de John Locke para melhorar a sociedade. Tem que entrar na política para fazer valer os princípios de Milton Friedman para melhorar a política. Então, eu não sou diferente de todos os outros políticos. Todo político está na política para fazer valer os princípios que norteiam sua vida. E o meu ponto é, esse princípio que eu acho que norteia a minha vida, por um acaso é a minha religião. Quem não faz isso com sua religião, faz isso com a sua ideologia. Então, ou é religião, ou é ideologia. Ou o cara é um ideólogo de esquerda, ou o cara é um religioso. Ou ele é um ideólogo de qualquer coisa, ou ele é um religioso. Outro aspecto interessante disso é que o conservador... O que é um conservador diante disso? O conservador, ele é um inimigo das ideologias. De quais? De todas. Então, assim, recentemente o Papa falou o seguinte.
Qual Papa? Leão ou O Papa anterior? falecido agora. Francisco. O Papa Francisco. O Papa Francisco recentemente fez uma declaração, há um tempo fez uma declaração dizendo que nós tínhamos que combater o capitalismo selvagem. Ah, mas daí a turma ficou enlouquecida porque ele é um comunista. Não. Você concorda com isso? É claro que nós temos que combater o capitalismo selvagem. Nós temos que defender um capitalismo norteado por princípios morais, senão daqui a pouco a pessoa tá vendendo rim, ela tá vendendo filho, ela tá vendendo corpo, ela tá vendendo OnlyFans. Então, assim, é óbvio que o capitalismo tem que... Veja, o capitalismo é um regime econômico, ele não é uma ideologia, é um regime. A ideologia do capitalismo, na verdade, é o liberalismo. Então, o liberalismo é o conjunto de ideias que dá sustentação intelectual para um regime de produção que é o capitalismo. Mas a hora que ele critica isso também, eu tô falando do rentismo, do acúmulo de capitais. Não sabemos, né? Do que ele Também. tá falando. Mas, por exemplo, é óbvio, evidente... Inclusive, ele escreveu uma carta, né? Uma Epístola, não foi não? epístola, né? Ele escreveu o Papa Leão deu continuidade. Abre pra ela. pra mim, querido. O Por Papa favor, Leão obrigado. deu continuidade nessa epístola mesmo, me fugiu o nome. A epístola é Na aquele primeira livrinho que ele carta, na escreve, primeira ele- carta que o Papa Leão escreveu, dando continuidade ao trabalho que o Papa Francisco fez. Encíclica, perdão. Encíclica. Verdade, Obrigado. verdade. Encíclica. E qual que é o nome da encíclica, Pedro? Depois olha aí pra mim. Verus Pax. Não é essa. Rerum Novae. Não é Rerum Novae. Tá, só Tá, concluir. e aí nessa encíclica ele pega... E também não é encíclica, viu? Encíclica... Dilexti, eu te amei. É um trabalho que o Papa Leão fez, continuando o trabalho do Papa Francisco, uma crítica ao capitalismo selvagem. Mas tem que criticar mesmo. E nessa crítica, ele critica muito o rentismo e o acúmulo de capital. Não, pois é. Eu não Muito, conheço a muito. carta, então não vou opinar. Mas assim, é Muito. sobre a carta que eu não conheço. Mas evidentemente que qualquer regime econômico tem excessos que têm que ser combatidos. É evidentemente isso. Então, por exemplo, veja, você vive de renda. Você vive de renda. Você não precisa trabalhar. Olha, o trabalho... Na Bíblia, Jesus diz o seguinte para os apóstolos: meu pai nunca parou de trabalhar e eu continuo trabalhando. Quando Deus chama o homem no início lá e bota dentro do Éden, a primeira coisa que Deus dá para o homem é um trabalho, uma missão, fazer algo. É evidente que eu não preciso nem discutir isso, é evidente que uma pessoa que vive absolutamente voltada aos seus prazeres da carne e luxos, essa pessoa vai para o inferno. Então é óbvio que o Papa tem que criticar isso. Mas quem diz que a pessoa que vive de renda faz assim? Né? Ela pode viver de renda, mas usar os seus rendimentos que forem altíssimos para a filantropia, para a cultura, para o crescimento pessoal. Não tem como saber, né? Então o problema não está na renda em si, em viver de renda em si, mas no que isso pode impulsionar. Mas da mesma forma, se você tem uma vida extremamente privada do mínimo necessário, saneamento básico, alimentação, isso também pode te prejudicar moralmente, não pode? Claro. Pode começar a ter ideias ruins, vou ter que me prostituir, vou ter que cometer o furto, vou ter que roubar, matar, né? O que não justifica, a responsabilidade ainda é individual, mas é claro que o que está ao redor pode sim induzir pro bem e pro mal. Eu não li a carta do Papa, mas eu sei que quem foi Leão XIII, inclusive, esse é o Leão XIV, né? Leão 14. Então, o Papa Leão XIII, inclusive, foi o primeiro a criar um documento na igreja para dizer aos patrões, na época da Revolução Industrial, que eles Isso tinham que fez a trabalhar. Rerum Novae. Exato, que tinham que tratar os seus funcionários com dignidade, não é? Uhum. Então, veja bem, a igreja, ela não é... A religião, a igreja católica, eu não sou católica, mas a religião cristã, ela não tem que se curvar a nenhum modelo político ou econômico. Eu acredito, e eu acho que é para isso que existe a religião, afinal a religião é ligar o homem com Deus. Então essa ligação do homem com Deus, ela deve ser fundamental para fazer as demais ligações, a cruz assim, né? Então a ligação do homem com Deus é primordial para a ligação entre os irmãos, entre nós, ligação fraterna. Então amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, que é o símbolo universal da cruz. Então eu acho que uma pessoa desprovida de fundamento moral ou religioso, ela está menos apta. Vocês podem discordar de mim, não vou ficar chateada, mas eu acho que ela está menos apta a cuidar da coisa pública, a entender de direito, a nortear os rumos de absolutamente tudo. Tanto que, vamos citar de novo o caso aqui da Dinamarca e da Islândia. Um país, uma nação que se esvazia de valores religiosos, ela esquece
a raiz do que fundamenta os seus princípios societários, contratuais. Como é o caso dos direitos humanos. O pessoal da esquerda fala tanto, mas tanto de direitos humanos. De onde que veio isso? Quem foi que criou? Foram os hindus? Foram os muçulmanos? Quem criou? Foi a igreja? Claro, pô. Os direitos humanos, eles advêm da consciência dos... E aí a esquerda melhorou. Não sei, mas como que tu acha que melhorou? Mas me fala como. Eu nem tô falando nada hoje que tá hilário, mano. Tá divertido. Ana, Eu tô achando muito bom. Você acredita, assim, pra... em tudo que tá escrito na Bíblia, assim? Você acredita no Éden? Você acredita em Adão e Eva? Realmente Adão foi o primeiro homem, Eva a primeira mulher? Existem diversas possibilidades para esse Adão e Eva, né? Pode ser simbólico, pode ser literal, pode ser analógico, por exemplo. Bom, mas a ciência diz que todo mundo veio de um só, não é? Sim, já foi comprovado. De um casal isso, só, não é? Tipo, mas E aí, no caso, é Adão e Eva será? mesmo. Não sei, eu não sei, realmente. Você nunca ficou pensando sobre isso? Eu já li assim? algumas coisas sobre criacionismo, sobre design inteligente, muito superficialmente sobre... Você acredita no design inteligente? Eu acho simpático. Veja, eu sou especialista em feminismo. A minha pauta é feminismo e educação. É isso que eu sei. As outras coisas eu leio que quase por esporte, entende? Mas então, você lê muito, né? Mas eu não sou a pessoa ideal para dizer como que se deve interpretar a Gênesis da maneira correta. Não, mas nem isso. É só assim, ó, acredito, não acredito. Não, eu acredito na Bíblia. Agora, eu posso estar acreditando... Você acredita na Arca de Noé? Assim, acredito. Como foi a Arca de Noé? Não tem a epopeia de Gilgamesh também, na Babilônia, que é uma paráfrase que aconteceu a mesma coisa, não tem? Já ouviu falar sobre a epopeia de Gilgamesh? Não. É um conto babilônico que fala basicamente a mesma história, né? Agora, será que essa inundação foi o mundo inteiro inundado? A Bíblia diz que... Foi o mundo onde eles estavam. Ali, né? Você entendeu? A Bíblia diz que inundou o mundo todo. Pô, mas se tava todo mundo que estava vivo foi inundado, morreu todo mundo. Então, eu não sou especialista nisso. Teria que saber um pouco de arqueologia, um pouco de... Eu não sei. Eu vi um episódio de astronomia onde eles falam que realmente, olhando o estudo dos astros, a crucificação aconteceu mesmo. Os relatos são verídicos, porque no dia teve um eclipse mesmo, o eclipse foi naquele local... Tantas horas de duração, assim, não, então... Nos evangelhos eu acredito absolutamente... No Novo Testamento eu acredito absolutamente tudo literalmente. Evidentemente tudo literal. Claro, Apocalipse não é literal, né? Dragão com 4 cabeças, leão com asa. Não é literal, mas o Novo Testamento eu acredito... Eu acredito que há um Jesus histórico inegável, só que assim, eu não acredito que Jesus é só um elemento histórico. Porque se existiu um cara que passou por essa terra dizendo que era filho de Deus e ele não era filho de Deus, então esse cara não é gente boa, é um lunático, um esquizofrênico. Então eu acredito em Jesus do jeito que ele é. Ele disse que era filho de Deus. Então ou ele é filho de Deus ou ele tinha que estar internado num manicômio. Então eu acredito na Bíblia, no Novo Testamento literalmente. Não estou dizendo que não acredito no Antigo Testamento literalmente, é que eu não sei se ele foi escrito com a intenção literal. Não é? Eu sei que as crônicas de reis foram escritas de forma literal. O cara pegou um cavalo, foi pra lá, fez aquilo ali. Eu acho que existem elementos diversos na Bíblia que dão a entender que é um documento verdadeiro. As aparentes contradições, como por exemplo, um apóstolo diz que foram 3 peixes e 5 pães. O outro diz que foram 2 peixes e 7 pães. Isso é um indício de veracidade e não de inveracidade. Vamos supor que acontecesse um crime aqui e nós fôssemos depor, né? Evidentemente, cada um de nós seria uma versão diferente. Embora todos nós tenhamos visto a mesma coisa. Porque a emoção... Então, o fato de haver uma aparente divergência superficial, na verdade, para mim, confirma, em vez de dissuadir-me a respeito disso. Agora, Antigo Testamento. Será que as 7 pragas do Egito foram literais? Será que foi uma atrás da outra? Desculpa, 10 pragas, né? 10, pra mim são 7. Não, 10, eu tô doida. É igual o meu pai, meu pai sempre faz essa piada. Quantos animais Moisés colocou na arca? Vixe. Isso aí é uma porção, né? Não foi Moisés, foi Noé. Eu sempre caio, vocês caíram também. Que pai, né? Meu pai. Mas assim, eu acredito na Bíblia. Só pra falar, assim, porque a gente falou bem dessa parte da histórica, de que é uma direita ou não. Mas você acabou de falar, assim, que o que você realmente se dedica é sobre o feminismo e tudo mais. E como você se sente sendo atacada, né, por mulheres que são de uma outra classe, onde você deveria ser, por exemplo, um grande exemplo? Você é extremamente atacada
por uma classe que teoricamente tinha que te exaltar. Elas me odeiam, né? Mas então, deixa eu deixar os presentes aqui com vocês, ó. Esse aqui é o meu livro de entrada, foi escrito para Valeu, obrigado. jovens, mesmo. adolescentes. Tem um para cada, tá? Ali depois. Valeu. Esse aqui é o primeiro que eu recomendaria se alguém quisesse começar a conhecer. Guia de bolso contra mentiras feministas. Tem as 15 principais mentiras. Por exemplo, as feministas conquistaram o direito de voto, a mulher só pode trabalhar por causa do feminismo. Se não fosse o feminismo, a mulher não poderia votar. Essas... Isso é tudo mentira? Então, a gente desmente Eita! as principais falácias, né? Esse daqui foi o meu único livro de teologia. Como eu disse, já faz tempo que eu abandonei, eu já fui professora de teologia, mas depois que eu entrei para política, só que eu percebi que o feminismo estava entrando demais dentro das igrejas, o discurso das pastoras, até dentro da igreja católica, nas pastorais, nas catequeses, então eu escrevi esse aqui, Não Existe Cristã Feminista, que mostra a incompatibilidade dos princípios políticos e ideológicos do feminismo com o cristianismo. Esse é o meu primeiro livro, vendeu mais de 150 mil cópias, é um best-seller no Brasil. Foi o livro que inaugurou o antifeminismo no país. Conta a história desde a Revolução Francesa, de 1790 até 1990. Das principais autoras feministas, por que elas são incompatíveis também com a vida da mulher conservadora. Esse aqui é o último livro de política que eu lancei, A Hidra Feminista, Estratégia de Domínio Político e Cultural, fala sobre como, mesmo sem ter um partido feminista, e mesmo sendo tão poucas, as feministas absolutamente controlam o poder judiciário, as universidades, o discurso midiático. É um estudo de caso. Quando eu escrevi esse livro, já tinha 6 anos de mandato e analisei como alguns projetos de lei tramitam no Congresso, analisei alguns projetos que tramitaram em Santa Catarina, eu não sou deputada estadual lá. E uma das coisas que a gente analisou aí também foram alguns projetos feministas que foram aprovados durante o governo do presidente Bolsonaro, como... Eu sou muito amiga da ministra Damares, me dou muito bem com ela, mas ela participou e ajudou a fomentar a aprovação da lei Maria da Penha Vai à Escola, que é uma lei que aparentemente seria sobre violência doméstica, mas na verdade tem todo um escopo ideológico, fala sobre crianças trans, incentiva transgenerismo, etc. E que eu tenho certeza que a ministra não fez isso de propósito, evidentemente, né? Mas... Não foi de propósito? Não, acho que não, né? Você concorda com o 38 que Bolsonaro só aprovou leis feministas? Então... Já viu o 38 falar sobre isso, Eu né? já vi. O que acontece é o seguinte. O Bolsonaro sancionou leis aprovadas pelo Congresso e pelo Senado. Uma das leis, por exemplo, que se não me falha a memória, o Daniel pode pesquisar para mim, eu acho a lei Mari Ferrer. A lei Mari Ferrer foi baseada num caso de fake news absurdo, ou não aconteceu esse crime. É uma mentira esse caso. Infelizmente, foi sancionada essa lei, o presidente Bolsonaro sancionou. Mas na época, antes de eu fazer qualquer crítica à sanção da lei, eu pesquisei. E pelo que eu me lembro aqui, ele foi aprovado por unanimidade no Senado. Então, o que o presidente Bolsonaro poderia ter feito com relação à lei Mari Ferrer? Vetar a lei, seria acusado por 4 anos, por 3 anos, por 2 anos de ser contra as vítimas de estupro, de ser machista, de ser tudo aquilo lá. A lei iria mesmo assim a ser aprovada, porque o Congresso e o Senado derrubariam a lei. Então, assim, eu não concordo com a maneira como o 38 fala as coisas. O presidente Bolsonaro é o presidente honorário do meu partido, eu sou do PL. Vou fazer campanha para todo mundo que o partido mandar. Nós vamos fazer agora, o nosso candidato à presidência vai ser o Flávio. Vou trabalhar pela eleição do Flávio. O nosso candidato vai ser... Vou trabalhar pela eleição do candidato do partido, que vai ser provavelmente uma indicação do presidente Bolsonaro. Não quero de maneira nenhuma desautorizar ou falar mal do presidente Bolsonaro, mas ele estava numa condição em que teve que sancionar uma série de leis feministas absolutamente absurdas, como, por exemplo, a lei da violência psicológica. São leis muito dúbias, assim, onde destrói completamente a autoridade do pai, a autoridade do marido, transforma o casamento numa associação, num contrato perigoso, né? Você não pode interferir, por exemplo, na rede de amigos da sua esposa. Poxa, mas e se daqueles 5 amigos que ela tem, 2 estiverem se passando com ela? Você não pode... numa discussão, elevar o tom de voz. Agora vai tá para ser aprovada a lei da misoginia. Você não pode nem ignorar e tampouco humilhar a mulher numa discussão política. Já foi aprovada a lei da violência política de gênero.
É um absurdo essa lei. Você não está discutindo com uma mulher parlamentar, uma política, um homem deputado discutindo com uma mulher deputada, você não pode descredibilizar ou atrapalhar os projetos políticos daquela mulher. Mas, poxa, se eu estou na política, é para atrapalhar os projetos políticos dos meus adversários. Você concorda que hoje no Brasil as mulheres morrem pelo fato delas serem mulheres? Bom, você concorda que os homens morrem pelo fato de serem homens? Não, acho que não. Tá, vamos ao caso do menino Juan. Menino Juan, de 9 anos, criado por um par de lésbicas. Uma era mãe biológica e outra era companheira. Essas duas lésbicas, primeiro, elas cortaram o pênis do menino Juan com uma faca de serrinha da cozinha. E ele ficou com o pênis inflamado e infeccionado com uma dor torturante por 1 ano. Depois disso, elas o mataram, picaram, queimaram, botaram uns pedaços numa mochila. O crime contra o menino Juan foi uma das maiores atrocidades da história do Brasil. Entrevistadas, as duas malucas disseram que fizeram isso porque ele era homem. Basicamente é um crime, claro, de misandria. Além disso, esse é um caso. Além disso, você tem histórias no Brasil de homens que foram espancados ou agredidos por terem sido confundidos ou falsamente acusados de estupro. Veja bem, o fato do menino Juan ter morrido dessa maneira, e entre tantos outros homens que morreram, faz com que nós possamos dizer que o Brasil é um país que odeia homens? Culturalmente? Eu nem sei responder essa pergunta, mas assim, o fato de homens morrerem por serem homens, de meninos morrerem por serem meninos, né? Por exemplo, aquela que picotou o marido lá, lembram? Aquela outra que jogou óleo quente. Sei lá. Quantos casos que nós temos aqui? Tia do fogo. Tá, isso significa que esses homens morreram por ser homens? Vocês acham isso? Quando uma mulher comete um crime passional e mata o seu companheiro, ela o mata porque ele é um homem, ou ela o mata porque é o companheiro dela? Porque ele é o companheiro dela. Então, eu acho que a maior parte dos casos do Brasil que são tratados como feminicídio por causa da alteração na lei, que quer dizer que você mata uma mulher pela condição de ser mulher, na verdade o cara tá matando a mulher pela condição de ser sua companheira. Crime passional, de ciúme, não estou justificando. Esse cara, pra mim, tem que apodrecer na cadeia. Quem defende... Qualquer um que atenta, né? Qualquer um. Independente se é mulher, quem homem, defende negro... Perfeito. Quem defende a audiência de custódia, progressão de pena pra soltar esses vagabundos não sou eu, é a esquerda. Mas ele não matou ela pelo fato dela ser mulher. Eu acho que existem crimes onde você mata, por exemplo... Nunca entendi direito o que aconteceu no massacre do Realengo. Foi um tiroteio, né? Pesquisa pra nós, Henrique, quantas vítimas mulheres foram no massacre do Realengo? Por que tantas meninas foram... As meninas foram mais alvejadas que os meninos? Entende? Talvez realmente existisse ali um elemento psicológico, o cara foi rejeitado por alguém, não sei, é louco e odiava mulheres e foi lá e cometeu. Certo? Isso seria. Um serial killer que só mata mulheres. Aquele cara, um jogador de basquete, que deu mais de 60 socos na cara de uma mulher. Pois é, você sabe que esse dentro cara... do elevador. Você acha que ele fez isso porque ela era sua companheira? Ou você acha que ele fez isso pelo fato dela ser mulher mais vulnerável do que ele? A primeira... Vamos à estatística. 10 meninas e 2 meninos. Eu não sei se foi investigado... Vamos voltar ao massacre do Realengo, já falo sobre isso. Nesse caso do massacre do Realengo, eu não sei se foi investigado o suficiente, o que aconteceu aí, entendeu? Por que 10 meninas e 2 meninos? Mas enfim, esse caso aí do cara que deu 62 socos na cara da mulher, se ele tivesse desfigurado essa mulher, ou consequências graves, isso seria um crime hediondo, certo? A primeira coisa que aconteceu com esse cara é que ele saiu dali, após espancar a mulher, ele foi ouvido na audiência de custódia. Sim. A juíza queria saber se ele foi bem tratado. Dá pra acreditar nisso? O juiz queria saber se... Claro, a audiência de custódia é pra isso. Ele também ofereceram claro, o cafezinho, ele foi perguntou ouvido, se ele não tava sei. com frio. Não sei, mas ele foi ouvido na audiência de custódia. O juiz não soltou ele. Mas ele foi ouvido pra saber como foi a condução. O cara espancou uma mulher que ele não foi solto. Não foi solto. Graças a Deus, né? Pra você que não estamos tão loucos. Mas a Maria Aparecida, lá de Balneário Rincão, que é a minha cidade, Maria Aparecida foi vítima do assassinato do próprio filho, Lucas Córdova. O Lucas Córdova descumpriu a medida protetiva e foi pego. Na audiência de custódia, o Lucas Córdova disse que ameaçou a própria mãe e disse que se mais alguma vez ele fosse chamado à polícia, ele fosse denunciado à polícia, ele voltaria e mataria a mãe.
Ele foi levado para audiência de custódia e foi solto na audiência de custódia. Saiu da audiência de custódia e fez o quê? Matou a mãe, Dona Maria Aparecida. Quem defende a audiência de custódia? A esquerda, mais uma vez. Progressão de pena. Nesse caso, do cara que deu 62 socos na esposa, se tivesse, na namorada, se tivesse acontecido lesão grave, fosse configurado, ou tivesse matado ela, crime hediondo, ele cumpriria uma parte da pena e depois seria solto na progressão. Mais uma vez, há 6 meses atrás, foi votado para mudar a lei de progressão para esse cara continuar preso. As feministas fizeram auê, repórter, a artista da Globo, toda aquela coisa, machismo e tal. Mas as mesmas pessoas não defendem o fim da progressão de pena. Então, eu acho tudo isso aí um absurdo. Agora, você acha que ele a espancou porque ela era mulher? Provavelmente, as pessoas que cometem crimes, elas no geral são covardes, embora não pareça. Uma das características da covardia é sempre agredir quem é menor do que você. No Disque Denúncia, isso é importante, Disque Denúncia do governo Lula, agora, dados oficiais do governo Lula. A maior parte das pessoas denunciadas por violar direitos humanos, agredindo adolescentes, mulheres, idosas, agressão de todo tipo, do Disque Direitos Humanos, a maior parte das pessoas denunciadas, acusadas, são mulheres. Tem mais mulheres nesse momento sendo acusadas de violar direitos humanos no Brasil do que homens. Essa informação é importante. Segundo, seja homem ou mulher, esse é o ponto onde a gente volta a falar sobre aqueles princípios de direita e de esquerda. Se eu fosse de esquerda, eu ia tentar coletivizar esse problema. É um problema do coletivo de mulheres vitimada pelo coletivo de homens. Certo? Ou eu poderia falar que é um problema do coletivo de homens sendo falsamente acusados pelo coletivo de mulheres. Mas eu não acho que é isso. Eu acho que é um problema individual. São crimes e todos eles devem ser analisados nas circunstâncias daquele crime realizado e deve ser punido e aquele indivíduo deve ser punido. Vocês, homens, não podem ser feridos na sua masculinidade, na sua macheza, no seu elemento de ser homem, na sua condição de ser homem, porque aquele vagabundo deu 62 socos na mulher dele. Esse é meu ponto. Cada um de vocês é um indivíduo que por um acaso compartilha com ele a condição de terem nascido homens, mas vocês não têm nada a ver com o crime dele. Eu sou mulher, não fui vítima dos 62 socos, eu não tenho nada a ver com o fato de que aquele homem agrediu aquela mulher específica. Então, o ponto é, cada um de nós tem que responder individualmente pelo nosso crime. E quando nós coletivizamos isso, esse discurso aí, ele bateu nela porque ela é mulher, então toda mulher é uma vítima em potencial e todo homem é um agressor em potencial, eu estou aderindo à maneira esquerdista de resolver problemas sociais, que a gente já disse que não funciona. O que tem que acontecer? Lesão grave, lesão física grave, aumenta a pena. Homicídio, aumenta a pena. Estupro, aumenta a pena. Violência sexual, violência doméstica, aumenta a pena. Garante-se que a pena seja cumprida e garante-se o direito de legítima defesa, porque vocês viram o que aconteceu também no caso da Nájila e do Neymar. Se o Neymar não tivesse o vídeo, acabava a carreira dele. Se a Nájila não tivesse o Ela vídeo, própria. quem tinha o vídeo era ela. Então você percebe? Então, aí que tá. Todos os homens, então, são vítimas de denúncia caluniosa? Não, alguns são bandidos, tem que estar preso. Toda mulher, então, é uma vítima? Não, algumas nunca foram vítimas e outras são agressoras, como as 2 lésbicas que mataram o menino Rua. No caso da Mari Ferrer, você acha que o cara foi vítima ali? Não, eu não Foi uma acho. armação. Eu não acho que ele foi vítima. O Tribunal de Foi Justiça, Ministério Público, às vezes o Judiciário erra também, né? É verdade. O Judiciário Sim. pode errar. Mas ali, peritas, Ministério Público, não tem substância para acusar o crime. As provas mostram a menina caminhando com salto 15 depois do suposto estupro. Não tinha sinais de drogadição no sangue dela, nos exames. Preciso ler os superchats. Deixa eu só perguntar uma coisa. Você falou que você tá com o Bolsonaro fechado e que tudo que for determinado ali Pelo é o que você vai partido, seguir. eu vou seguir. É isso. Isso. Você trocou umas farpas ali com o Flávio e com o Eduardo, isso tá resolvido então? Não, com o Flávio nunca. Nunca Não, troquei. Não teve? Ah, com o Eduardo sim, mas assim, eu nunca troquei farpa alguma com o Flávio. Eu me dou muito bem com ele. Quando aconteceu esse desentendimento com relação ao Carlos ser candidato em Santa Catarina, Pro Senado. o Flávio fez inclusive um vídeo pedindo para que parassem de atacar. Ele usou até um discurso de militar, dizendo que quando a gente tá numa campanha militar tem que ouvir o que o general manda e tal. Eu não sei se eu concordo com isso dessa maneira, né? Eu acho que
O partido precisa ouvir os componentes do partido, afinal o partido não é feito só do seu presidente, ele é feito das diretorias municipais, executivos e tal. Então não tenho nada contra o Carlos, desejo que ele seja bem sucedido na campanha. Claro que também não fui ouvida, não preciso também, não tenho assim, mas assim, não sei se os líderes estaduais, das executivas foram ouvidos. Eu sei que a decisão parece ter vindo do presidente para a nacional e tem que todo mundo acatar. Ok, vamos fazer campanha para o Flávio e tranquilo. Nunca falei que não vou fazer campanha. Se o nosso candidato é o Flávio, eu vou trabalhar por ele. Se for outro, vou trabalhar por outro. Vou trabalhar para quem for o candidato do partido. E com relação ao Eduardo, sim, nós tivemos uma ligação de 45 minutos e ele fez um vídeo longo também de 45 minutos falando sobre um monte de questões subjetivas e emocionais, mas não tratou do ponto específico que é a questão da candidatura do Carlos no meu estado, né? Então eu não tenho nada contra a família Bolsonaro, inclusive me dou muito bem com a dona Michele. Eu sou presidente do PL Mulher, tá aqui ó, pessoal. E presidente estadual do PL Mulher, nós temos feito um trabalho muito bonito lá defendendo 7 princípios, 7 bandeiras do nosso PL estadual. Me dou muito bem com a dona Michele. Nenhum momento foi aventada a possibilidade de não ser mais presidente do PL Mulher. Tá tudo bem entre mim Segue e ela. em paz. Que eu saiba também tá tudo bem entre mim e o Bolsonaro. Que eu saiba também tá tudo bem entre mim e o Flávio. Recebi também o senador Marinho, foi conversar pessoalmente comigo. Nenhum momento me ameaçaram tirar do partido, expulsar do partido, me desconvidar, nada. Isso nunca aconteceu. Eu tenho uma opinião sobre a candidatura do Carlos. Já disse a minha opinião, posso repetir ela 1000 vezes, é uma opinião. Se eu não puder ter direito à minha opinião, aí nós vamos ter que brigar, porque não é possível isso. Não é possível as pessoas não poderem opinar, né? A gente falou isso no começo do evento aqui, da nossa conversa. Na multidão de conselhos habita a sabedoria. Então, acho interessante você ouvir os líderes municipais, os prefeitos, os vereadores, antes de tomar decisões como essas. Boa. Ó, vou ler os superchats, tá bom? Certo? Se você não quiser responder algum, não tem problema. A nossa audiência manda sempre superchats calorosos aqui. O Cascavel 34 mandou R$10 aqui. Se eu fosse você, disputaria o Senado pelo Novo e mandava o Valdemar tomar naquele lugar. Se o Valdemar não quer no Senado, é porque presta e não tem rabo preso. Coisa que eu não posso dizer do João Roma. Tá vendo? Te falei mais cedo, ó, que você tem que sair de deputado estadual e ir pro federal. Aí, ó, federal, o pessoal tá te pedindo no Senado aí agora. O pessoal... Senado seria bom, hein? Não, mas pelo Novo, velho. Não, mas não é meu momento. Primeiro, eu tinha uma desavença, eu sempre tive um problema assim com o Partido Novo. Até quando o Marcel Van Hatten, meu amigo, foi pro Partido Novo, eu lembro que ele me ligou dia 1º de maio de 2018. Olha, eu tô indo pro Novo. Eu falei, não, cara, vem pro PSL na época. Não é um partido com que eu tenho afinidades, mas me parece que eles estão se sustentando, né, ao longo do tempo, e quem sabe eles consigam se perpetuar no sistema político brasileiro. Não parece mais ser uma opção tão ruim, mas não para mim. Mais uma vez, eu nunca fui convidada a sair do partido. Aliás, todas as ligações que eu recebi até agora das lideranças partidárias foi justamente no sentido contrário. Continuar, permanecer, continuar presidente do PL Mulher, continuar fazendo meu trabalho. Tenho vereadores no partido, tenho base. Então, nunca recebi convite para sair e não vou sair. Maluco mandou aqui, Ana, de qual esquerda você se refere quando você diz que a esquerda é contra pessoas serem presas por crimes? Tem várias esquerdas. Tem alguma específica ou a esquerda como um todo? Quando eu me refiro a isso, eu não estou falando de discurso. Talvez no discurso eles falem que sim. Me refiro às votações. Eu nem no discurso, mas nas votações. Nas votações. A esquerda mandou o pacote anticrime e junto com o pacote anticrime para ser votado já botou ali várias atenuantes para o criminoso. Como eu disse, quando foi votada a revogação da audiência de custódia, vamos acabar com a audiência de custódia, projeto de lei do deputado Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. A esquerda foi violentamente contra. A Thalíria Petroni do PSOL chegou a escrever artigos que está nos sites oficiais, voto por escrito. Todo mundo da esquerda foi contra a revogação da audiência de custódia. PT, PSOL, PCdoB também foram contra arrochar o sistema de progressão de pena. Então não é uma questão da minha opinião, é a questão da votação deles. A esquerda vota dessa maneira. Boa. O Gustavo Abadi mandou aqui, Ana, é uma amiga e uma irmã querida. Abraço apertado do Abadi. E o maluco, Ana, a senhora gastou uma média de R$5.000 por mês no ano passado com reembolsos
para uma empresa Brigade Serviço de Comunicação Limitada. A senhora pode explicar qual a finalidade dessas despesas? Por que a senhora reembolsou conta da Starlink? Quer falar alguma meu Deus. coisa? Pois é. Bom, a Assembleia Legislativa, ela reembolsa todos os gastos que o gabinete tem com relação ao trabalho do gabinete. Então, por exemplo, o carro oficial nosso agora tem Starlink. Foi uma compra recente, faz mais ou menos Quanto tempo? 1 ano? Sim. Toda a Assembleia Legislativa tem Starlink. Todos os carros oficiais, todos os deputados podem... O que é bom para vocês ficar conectado o tempo inteiro. Né? Eu, pelo menos, eu passo umas 10 ou 15 cidades por semana. Eu viajo na quarta e só volto segunda ou domingo para casa. Então vou indo nas cidades e vou parando, falando, fazendo. À noite eu faço palestras, durante o dia eu vou nas executivas dos partidos, vou nos hospitais. Então dentro do carro a gente passa muito tempo na BR. Então o presidente da Assembleia, Júlio Garcia, ofertou aos deputados a Starlink, e eu não sei nem quanto mas todos os deputados têm, se quiserem. Eu sei que existe uma política que foi propagada no Partido Novo, principalmente, de que se economize a verba de gabinete, ou que não se gaste, ou que se contrate metade dos assessores disponíveis, mas ali no nosso gabinete, no meu gabinete pelo menos, eu tenho uma política diferente. A esquerda usa todas as armas legais que existem, imagino que vocês sabem disso, a esquerda usa todos os assessores possíveis, todos os reembolsos possíveis, todos os carros possíveis, todos os telefones possíveis, e ainda conta com dinheiro de corrupção, que eles desviam, caixa 2 e confusão. E além disso, ainda também conta com dinheiro de associações e organismos internacionais, como ONGs, pró-aborto e tal. Então a esquerda tem muito dinheiro para gastar na defesa das pautas dela. Eu, Ana Campanholo, eu não tenho uma empresa milionária, eu não era milionária. Não era milionária antes, não tenho de onde tirar dinheiro. Então, tudo que está à minha disposição dentro do gabinete, por exemplo, carro, internet, assessoria, eu uso todos os recursos legais ao máximo possível. Todo recurso que está à minha disposição, eu uso. Porque eu sei que o meu inimigo usa todos os recursos legais, mais os ilegais e mais o patrocínio internacional. Então, mesmo usando a internet da Starlink dentro do carro para ler projeto, para pautar, porque eu sou primeira secretária. A primeira secretária é o segundo cargo mais importante na mesa diretora, lê todos os projetos de todos os deputados, decide para qual comissão vai e com que velocidade o projeto vai tramitar. Essa é uma das minhas atribuições. E como é que eu vou ler todos esses projetos se eu não utilizar, por exemplo, o telefone e a internet dentro do carro para poder fazer isso enquanto estou em deslocamento? Como é que eu vou divulgar o meu trabalho se eu não tiver internet para publicar os vídeos do que aconteceu na Assembleia Legislativa? Então eu não sei qual foi a intenção da pergunta, mas deve ser uma tentativa de dizer que, tipo, você usa muita verba de gabinete. Na verdade eu não uso muito, eu uso tudo. Eu uso toda a verba de gabinete disponível. Tudo que estiver ao meu alcance eu uso. Eu chamo os meus assessores e digo, por que você não está viajando? Não tem liderança para visitar? Não tem hospital precisando pedir emenda? Não tem escola? Não tem nenhum líder? Porque as pessoas querem que o político esteja presente na cidade delas. Eu faço o possível para estar. E eu digo para minha assessoria, quem não está precisando de gasolina no seu carro é porque está dormindo em casa, né? Então, eu quero todos os assessores na rua, trabalhando. Esse aqui é o mapa do estado de Santa Catarina. Qual que é a minha câmera? Aquela dali? Essa aqui. Olha só, todos esses lugarzinhos no mapa que tem um pontinho, eles têm pelo menos uma emenda parlamentar minha. Ou seja, uma escola. Olha só o tamanho do meu estado, tem 300 municípios. Nós temos, isso aqui ainda está desatualizado, tá? Hoje já está melhor. Nós temos 150 municípios atendidos por emendas, 250 municípios atendidos por projetos de lei, indicação ou emenda. Além disso, eu já passei dos 300 que nós temos, das 300 cidades que nós temos em Santa Catarina, eu já passei em 200 delas. Então, o meu trabalho não é na internet, embora a maior parte das pessoas vejam esse trabalho ser bem sucedido na internet, o deputado tem que trabalhar com seus eleitores na base, e eu uso os recursos para fazer isso. Se eu fosse uma deputada só da internet, talvez não gastasse nada, mas talvez também não seria a deputada mais votada da história. O pessoal está perguntando se você é a favor da legalização da maconha. Não, eu sou contra. Por quê? Não sei por que essa pergunta. Óbvio que ela vai ser contra. Pois é. Não sabe nem quem tá aqui. Então, o Tevin mandou aqui também. As estatísticas no Brasil apontam que o número médio é próximo ou até maior do que em países onde é legal, incluindo o Uruguai, por conta das políticas públicas. Ser contra o aborto não seria ser a favor de sua regulamentação?
Olha, primeiro que existem muitos dados falsos a respeito desse suposto decréscimo do número de abortos realizados após a sua legalização. O que nós vemos no Brasil é um exemplo disso. Nós nem temos um aborto totalmente liberado aqui, nós não temos, e mesmo assim uma política violenta pró-aborto. Conselheiras tutelares, assistentes sociais, geralmente não apresentam a possibilidade da entrega legal. Inclusive, nós temos um projeto de lei em Santa Catarina. Eu não posso legislar sobre aborto porque eu não sou deputada federal, sou deputada estadual. Mas dentro das minhas possibilidades, nós temos um projeto de lei que obriga as assistências sociais a notificarem um cartaz que incentiva a entrega legal como alternativa ao aborto. Então, o Brasil é um país que faz propaganda do aborto, que o aborto aparece na novela, o aborto aparece na cultura, o aborto aparece em trabalhos acadêmicos. Basicamente, inexistem trabalhos acadêmicos contrários, abertamente contrários ao aborto no nosso país. A maior parte dos trabalhos vinculados a pesquisas, aliás, eu diria que a totalidade dos trabalhos vinculados aos grupos de estudo de gênero e condição das mulheres são a favor do aborto, tratam o aborto como um direito da mulher, ignorando a existência do feto. Esse argumento de que legalizar o aborto o diminui seria mais ou menos a mesma coisa que dizer que legalizar a droga diminui o consumo, e seria mais ou menos a mesma coisa que dizer o seguinte: o aborto acontece de qualquer forma, as pessoas vão abortar, então por que não legalizar? Esse argumento poderia ser dito também com respeito ao latrocínio, pedofilia e tudo mais. Os crimes nunca vão deixar de existir porque a lei existe para puni-los. A lei pune os crimes justamente porque eles continuam a ser praticados. Então, o objetivo da lei que proíbe o aborto é dificultar o acesso a ele. Um exemplo disso, além de salvar a vida dos bebês, evidentemente, mas quando você dificulta o acesso. Um exemplo disso foi o caso o caso do Thiago York. A mãe do Thiago York, se não me falha a memória, já tinha 3 ou 4 filhos. Ela foi a uma clínica, a um hospital, para tentar um aborto. E como naquela época o aborto não era tão simplificado, né? Imagina, o Thiago York tem mais de 35 anos, ou 35 anos atrás. Ela, ao chegar no hospital, cruzou com outro pai, que também estava na maternidade, agora aguardando o nascimento do seu 5º ou 4º filho. Falando com esse pai, o pai disse: eu tô muito feliz, o meu filho vai nascer meu 5º filho. E ela se sentiu um pouco culpada com relação a isso, porque ela pensou, bom, se ele pode ter 5 filhos, um homem simples, viu que ele estava mal vestido, até, tava com cara de ser um homem muito trabalhador e pobre. Ela se sensibilizou com aquilo, e o médico, quando chegou até a mãe do Thiago York, viu que ele já estava chorando, né? Que ela estava chorando. O médico, em vez de incentivar e promover o aborto, disse a ela: olha, vai para casa, pensa melhor, não é o momento, alguma coisa assim. Ela foi para casa e decidiu então ter esse filho. Estava lá esperando por ela o marido e as 3 crianças. Enfim, nasceu aí o Thiago York. Então, quando você estimula e coloca o aborto como uma alternativa de controle de nascimento, como uma alternativa de planejamento familiar, é impossível pensar que vai diminuir, vai aumentar. E também é uma ilusão pensar que isso vai fazer com que o aborto seja seguro. O abortamento é um procedimento inseguro. Nos Estados Unidos, na Argentina, nós temos o caso de uma militante chamada Maria del Valle, uma militante feminista pró-aborto. Ela lutou muito para o aborto ser aprovado. Depois que o aborto se tornou legal na Argentina, ela foi realizar um aborto legal em um hospital autorizado e morreu durante a realização do abortamento. Então, existem muitos motivos para ser contra o aborto, já falei aqui, mas um deles, mas o principal deles é que são vidas inocentes, tal qual você. Aliás, é uma vida muito mais inocente do que você. É possível que existam talvez motivos pelos quais eu ou você precisássemos estar presos ou mortos, mas é impossível que exista algum motivo que leve um bebê desse tamanho a merecer morrer, né? O Thiago ACS1 mandou R$50. Se a maternidade é sagrada, por que não pode ser uma escolha consciente? Nosso corpo é templo, mas quem deve zelar pelas chaves desse templo? Obrigar alguém a um papel não tira a sacralidade do ato e o transforma em uma prisão que adoece o espírito e a família? É que essa questão de obrigar alguém... O bebê... ele nasce de uma relação, ele é a consequência natural de uma relação natural, que é quando o gameta masculino encontra o gameta feminino. Existem coisas na sua vida, existem dilemas morais que você vai enfrentar durante a sua vida que consistem no seguinte: fazer o certo é o mais doloroso, fazer o errado é o mais fácil.
Eu não entendi como é que você encaixou a palavra sagrado aí, no mesmo tempo em que pede para tirar a vida de alguém. O que é sagrado? A maternidade é sagrada? Isso, de certa forma, é uma forma de dizer, né? Não é literal. Mas a vida, sim. Esta é sagrada. É um direito natural inalienável. Você não pode tirar nem a sua vida, quanto mais a de outrem. Então, eu tenho que tomar uma atitude para que o bebê saia de dentro de mim. Eu preciso tomar uma atitude homicida, assassina, para matar o bebê. Se você não fizer nada, aquela vida que está pungente vai crescer, se desenvolver e vai seguir o seu curso natural, podendo viver uma semana, um mês, ou 80 anos, ou 102 anos, ou 115 anos. Essa vida vai seguir o seu ciclo natural. Você vai tomar uma atitude deliberada e consciente de dar fim a uma vida humana. Não tem como você tomar essa atitude e dizer que essa é uma atitude sagrada. Não faz o menor sentido isso. Boa. Obrigado, Ana. Muito obrigada, eu que agradeço. Foi uma satisfação conversar com você. Que seja... A gente estava tentando te chamar já tinha um tempo já, que bom que deu certo. Que seja a primeira de muitas também. Eu queria ouvir o Robertinho, ele ficou mudo o programa todo. Cara, tava hilário ver ele tentar te encantoar aqui. Eu deixei, falei, não, deixa ele fazer. Tipo assim, quando vem pessoa de esquerda, ele fica fazendo um meio joguinho aqui e nem enquadra direito, sabe? Aí vem a pessoa de direita e ele fica caladão, tipo, ó, tô concordando com tudo que tá falando e às vezes nem tá. Tá falando certo, eu vou discordar porque só por discordar. Aqui, entendeu? Não vou discordar por discordar. Bomba no meu colo. Quando é convidado de esquerda, assim, ele fica brigando. Aí eu tenho que falar. Aí vem convidado de direita e ele fica só de telespectador, entendeu? Cara, então, mas é o seguinte, por exemplo, quando a gente... E eu já falei isso aqui outras vezes. Aí, ó, ela queria ter conversado mais com você. Você disse falou, que era pra eu analisar se o Robertinho era de direita. Quando alguém vem aqui pra falar de religião, eu vou discutir o que sobre a religião das pessoas. Você entendeu? Se você acredita em a sua fé, cara, pra mim só vai lá e seja feliz. Isso pra mim é o básico. Viu? Ele é de direita. Isso é esquerda, né? Não, pô, esquerda quer proibir Bíblia, pô. Independente do que você propaga. Sua fé é a sua. Eu só quero que você acredite em Deus e faça o melhor que você pode. Eu vou discutir o que com ela? Se o Papa errou, cara, se errou é um ser humano. E se errou, pra mim, eu vejo ele como um ser humano. Não cabe a mim julgar esse cara. Acho que, de forma geral, a igreja mais acertou e faz mais do que muitas outras entidades. Não dá pra me discutir. Seguiu muito nessa linha, foi uma linha histórica, igual quando o Breno vem e eu fico interrompendo o Breno. Não, porque é uma história, eu quero que ele conclua a história. Foi por isso. Mas eu queria ter sabido mais sobre a caminhada do Nicolas, né? Legal. Que foi legal, você participou ali, o que aconteceu. Ah, ela foi também? Tava lá com o Nicolas. Sexta, sábado e domingo. Ó, eu queria ter sabido a sua opinião, talvez, sobre... O Maduro, se você acha que foi certo ou não, tinha aqui na minha pauta pra saber. Esse episódio, né? Do Dias Toffoli ali que pegou o celular. Do Maduro era massa, pegou o celular do cara que vai dar isso do Banco Master. Né? Tem uns viés aqui sobre se tem o viés marxista mesmo nas escolas, que eu sei que você defende isso aí, se tem ou se não tem. Sobre a segurança pública, que tem muita proposta, mas nada anda. Enfim, eu tinha algumas pautas, mas isso fica para próximo encontro. Eu sei que você tem que pegar um voo aí. Obrigadão. Viremos outras vezes. Aqui. Caramba, velho, eu atrapalhei o episódio inteiro. Não, da próxima vez vamos fazer dois irmãos só. Não, mas tava legal pra caramba. Assim, o que você perguntou é interessante também. Do Maduro, você é contra o que aconteceu com o Maduro, então, né? assim... não, ele é um ditador, né? Você sabe que ele é um ditador. Mas mesmo assim, deixa ela responder. O Trump violou aquilo ali. Não, você é a favor do Maduro essa hora, né? Não, pô, como é que eu vou defender o Maduro? Não tem como, né? Você defende o que o Trump fez na Venezuela? Infelizmente, vou ter que concordar com o Trump. Não dá pra deixar o Maduro lá fazendo o que ele tava fazendo, né? Milhares de presos políticos. Não, tudo bem. Eu sei que você vai querer, eu sei que você vai querer argumentar aqui sobre a soberania nacional, etc. É isso sim. Mas assim, você acha que o processo que manteve o Maduro no poder respeitou os princípios democráticos? Sim. Ele é de esquerda. Não deu pra ver no olhar dele a mentira nessa. Não, mas assim, eu achei legal que o caminho que nós fomos aqui eu achei bom. Porque foi legal. Muitas dessas suas perguntas ou são pautas nacionais, né? E eu sou uma deputada muito estadual, assim. Às vezes eu fico sabendo de escândalos quando alguém comenta perto de mim. O meu foco realmente é o meu estado. Você falou no começo ali, não vai ser deputada federal, senadora. Cara, eu sou muito conservadora nesse sentido. Platão dizia que você começa o bem-estar da sociedade pelo pequeno pelotão, de baixo para cima, sabe?
Dizia, inclusive, que o tamanho ideal para governar era o tamanho da polis, né? Então, no máximo 1 milhão de habitantes. Então, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, né? Então, você vê que o governo, de forma ideal, já fica prejudicado pela extensão que é. Enfim, eu sou muito municipalista, eu ando muito nas prefeituras, falo com os vereadores, então eu sei melhor conversar sobre o meu estado do que sobre as polêmicas nacionais. Mas eu sei que o Nicolas estava falando bastante sobre isso lá no Banco Master, inclusive durante a caminhada lá a caminhada de Brasília, eu estava bastante junto com o Nicolas, assim, eu vi que ele falava para a assessoria, tem que gravar um vídeo sobre isso, e daí teve ele a cada 10 quilômetros gravava fazer uma homenagem ou pontuava alguma questão, eu vi que ele estava bem preocupado com isso. É um escândalo absurdo, mas eu tenho pouca esperança, assim, de que o Alexandre de Moraes vai cair por forças, articulação política. O cara é muito articulado estrategicamente falando, sabe? Ele não chegou ali de uma forma amadora. O que tem por trás? Quem está envolvido nessa ascensão dele? Você acha que o cara vai cair do nada, assim? Muita gente fala que você é um excelente debatedora também. Você tem que voltar no Três Irmãos para fazer um debate aqui. Vamos convidar a Espectro Cinza. O último debate com ela foi 5 horas. Foi muito legal. Sério? A Espectro é pensei inteligente, na hein? deputada Qual? Sâmia. Pô, se ela vier... Você e a Sâmia. Ela vem, será? Ela já veio aqui? Eu acho que se convidar ela pode vir. O que você Caramba, acha? é legal, Veio claro. sozinho? Não veio. Você toparia um debate com a Sâmia? Claro. Com Tá, certeza. aceita então, hein, Samia, agora. Será que a Samia vem? Vou conversar com ela, né? Vai Se que ela topa. Pra mim é bom, eu acho ótimo. Talvez Boa, hein? É um bom debate, um bom debate debate. com um pastor também, com o pastor Henrique. Pastor esquerdista? É, Mas daí é teologia, né? o pastor do PSOL. Ah, mas você é boa, né? Não sei. Não, mas pode ser sobre política, Você já às vezes deu aula políticas. nisso aí, né? Pode ser, mas eu acho que eu prefiro debater com uma mulher. Tá, Sim, tá bom. eu acho também fica mais legal. Fica mais... Quem quiser te seguir, Isso. Ana Campanholo no Instagram. Tem uma conta só pra quem é de Santa Catarina, Ana Campanholo _SC. Tem YouTube e Facebook. Não temos Twitter, porque o Twitter é Cracolândia da internet, É né? verdade. Não dá pra ficar lá. E é isso, os links estão todos lá no Instagram. Ana Campanholo. Os livros tem no... Lá também você pode acessar naquele link, vai ter todos os links para comprar todos eles. A minha livraria se chama Livraria Campanholo. Nós temos mais de 5.000 livros conservadores, mais de 2.000 livros clássicos de todos os espectros políticos. A gente falou aqui, tem livros do Rousseau, etc. Livros de política, história, cultura, economia, Livraria Campanholo. Todos os meus livros estão lá, inclusive esse daqui também. Eu esqueci de apresentar antes, Ensino Domiciliar na Política e no Direito. Eu defendo o direito das famílias de educarem seus filhos em casa, como é nos Estados Unidos. homeschooling? Sério? Você defende homeschooling? E aí, o que você me fala, Cabeleira? É bom ou é ruim? Deixa pro próximo. Homeschooling é bom ou é ruim? O que você me Caramba. fala? Da hora. Tá bom, tá bom. Bom, a gente vai deixar todos os links na descrição também. Vou agradecer o parceiro desse canal aqui, hoje o Instituto Oliver, tá apoiando o nosso canal Carreiras Policiais. Se você tem um sonho em ser policial, procure agora o Instituto Oliver, que ele vai te ajudar muito nesse processo. O Oliver é quem mais aprova no Brasil inteiro para carreiras policiais, polícia civil, polícia militar, polícia penal. O Oliver é o cara nesse setor. Conheçam o Instituto Se Oliver. você não terminou os estudos, é mais importante ainda conhecer o Instituto Oliver. Ele tem um eixo onde você conclui os seus ensinamentos de maneira mais rápida e com graduação, certificado, parceria com diversas universidades. Então, se você não terminou seu estudo, não perca mais tempo. O Oliver vai te salvar nessa também. Boa. Até a próxima. Valeu, flui! Fui.